falar por que a gente está fazendo essa live? Ótimo. Galera, a questão é a seguinte, a gente está modulando ainda os cursos, né? A gente fez aí o Arcanos Maiores já está rolando, vocês já sabem. A gente está montando, tá aí em 50% dos Arcanos Menores. Depois a gente vai montar uma extensão específica para falar sobre corte também. A gente vai abordar um pouquinho da corte no Arcanos Menores, mas vai ter um curso específico para ela também. Mas assim, a gente essencialmente tem um conteúdo muito grande para passar no curso de Arcanos Maiores. É muita coisa. É muita coisa. Quem fez o curso com a gente viu que... E olha que nós somos professores já há algum tempo, né? O Grola passou anos dando aula, né, das questões técnicas, aí, dos Photoshops da vida. Eu sou professor há 10 anos. A gente conversou, a gente praticamente deu o curso um pro outro antes, que era para poder ver o tempo, se batia, e a gente consegue encaixar bem. Mas tem mais coisa para falar, se quiser. Né? A gente tem mais coisa que gostaria de abordar, tem mais dúvidas que a gente gostaria de pegar da galera, tem coisa que a gente nunca consegue cobrir 100%, mas tem. Tô anotando as perguntas da galera aqui, que eu vou acompanhando. Vou ficar de olho também. Então, o que acontece? Com toda essa massa de conteúdo, a gente não começa o curso da forma como muita gente faz. O que é o tarô? Histórico? Não, a gente já vai pra paulada. Vamos lá. Tarô, mitos modernos, cultura pop. A gente dá a introdução da parte de cultura pop. Por que a gente está fazendo com essa metodologia? Mano, desliga essa luz, senão eu vou arrebentar esse troço. Aperta o botão ali atrás, ali, velho. Eu não me incomodo, mas o Grola pisca-pisca. Tô ficando nervoso, velho. Tem um botão aí, que ela é atrás aí. Mano, agora sim. Aí, tá bom, a luz acho que tá legal. Não, acho que tá melhor Melhor sem. Então o que acontece, galera? A gente já parte do princípio, a gente explica o contexto da cultura pop. O Keller tem uma explicação sensacional aí que define o pop culture, o contexto todo disso. E a gente já parte para a explicação, vamos falar do Campbell e tal. Então a gente corta essa história de... Cara, a gente entende que a pessoa que tá chegando aqui, ela já conhece tarô, ela já sabe para que serve, então a gente não aborda isso, não tem necessidade de abordar isso. A gente achou legal fazer uma live e explicar essa parte da contextualização, certo? De, cara, por que tarô? Por que a gente está fazendo isso? Só que, ao mesmo tempo, isso é uma questão muito de paradigma pessoal, né? Eu entendo o tarô de uma maneira, o Keller entende de outra. Sim. Então, e nem sempre a gente concorda. Quem estava no curso viu que várias vezes alguém pergunta uma coisa, o Grola responde uma e eu falo extremo oposto. A gente dá dois pontos de vista, às vezes os próprios alunos dão um ponto de vista diferente também, entendeu? Sobre algumas questões, mas principalmente na parte do contexto geral, de por que isso funciona, isso é muito subjetivo, é muito paradigmático. Então eu desenvolvi uma lógica, porque eu preciso dessa sustentação, de entender de forma mais sólida os motivos, entender o contexto, que tem o contexto dele, então a gente vai apresentar um pouquinho disso, de como a gente entende. Como a gente entende o tarô, por que a gente usa, como a gente começou. Vocês vão ter uma microaula aí, sabe? A gente já indica várias paradas quando você vai fazer o curso. Se você faz o curso, se inscreve, já compra, você recebe alguns e-mails nossos indicando filmes, indicando podcasts, indicando algumas coisas para te dar um conceito, um contexto antes. O que a gente vai fazer hoje é um pouquinho desse contexto também. Então, basicamente, isso aqui vai servir como uma introdução para a galera que for fazer o curso também. Assiste o vídeo lá, que tem ali uma introdução. É antes do curso. Um pré-curso. Um pré-curso. Se algum de nós tiver saco, coisa que tem que ser o Grola, porque eu nem tempo no computador eu tenho, a gente vê se recorta algumas partes disso também pra vocês, pra não ficar assim meio grande e tal. Talvez não vai acontecer. Provável. A gente fala, começa de tal minuto. Começa de tal minuto que é mais fácil. Você quer abrir? Quer que eu abra, cara? Deixa eu ver. Que aqui eu tenho o meu conceito, a minha colinha. Tá. Eu vou dar um contexto bem rápido, assim, pra vocês, que eu acho que ele é o contexto histórico é importante. Eu vou acompanhando as perguntas. Deixa eu só abrir uma cola aqui. Precisa. Primeiro que, quando a gente fala sobre tarô, para além só do oráculo e tal, a gente está falando de um objeto que é um objeto de arte. É um jogo de cartas que, até onde a gente entende,
é muito provável que ele tenha tido origem na França, especificamente por volta do século XVI, século XV ali. A origem exata do tarô a gente não tem certeza. Existe uma teoria bastante difundida, mas que ela não é uma teoria histórica, ela é uma teoria que está na história especulativa do ocultismo ocidental, que a galera do esoterismo fala, mas você não tem uma comprovação tão grande sobre isso, que o tarô ele seria uma forma de traduzir conceitos do Torá, por exemplo. Ou que é uma forma de que, sei lá, judeus que estavam longe do exílio vão trazer conceitos que eles acreditam importantes. Através de figuras, porque uma das coisas que se perde nesse percurso é a própria língua judaica, né? Ela tem que ser resgatada. A gente não sabe até quando isso é válido, e a gente não trabalha isso no curso, a gente trabalha um tarô prático, um tarô que você vai ter o uso para leitura, ou para estudo, ou para entender simbologia. A gente não trabalha essa coisa antiga. Basicamente, o tarô ele é um conjunto de 78 cartas, acho que isso é o mais comum para a gente poder falar, só que dessas 78 cartas a gente já conhece a maioria delas, que são as 56, que são os arcanos menores. Os arcanos menores. Os arcanos menores, que na verdade a gente conhece, acho que são 52 porque tira tira as princesas do baralho convencional. Que é o baralho de carta que você tá jogando truco com a molecada, que você joga pife. Que a gente jogava Uno antes de ter o baralho de Uno, né? Que Uno se jogava com carta normal. Dá pra você jogar truco com tarô. Fica a dica aí. Então... Eu não faria isso, mas tudo bem. Fica a dica aí pra você. Consagrado ainda. Pode ir. Não, tá? Consagrado não. Pega aquele que tá guardado lá que você não usa. Mas dá pra você jogar. A única diferença que vai ter vai ser as princesas, que é dama, rei, valete ou cavaleiro e princesa. As princesas saem do baralho normal. Aí tem uma ressalva. Eu não lembro agora exatamente se quem saiu foram os cavaleiros ou foram as princesas. Se eu não estou enganado, os valetes são as princesas. As versões da princesa. São as princesas. Eu tô dizendo isso por causa que não é uma fêmea, né? Acabou que ficou tudo masculino. Mas a gente fala também disso em algum momento. Sai esse conjunto de carta e só fica a carta do louco como coringa. Né? Que era um coringa só, depois acabam sendo 2 coringas. E os arcanos maiores saem. Esse primeiro momento do curso nosso, inclusive esse AD que a gente vai lançar, ele vai focar especificamente nos arcanos maiores. São 22 cartas e a gente leva 16 horas para falar de todas elas. Assim. É muito tempo. 16 as daquelas, né? Sempre dá umas 18 horas. Dá uma esticada. Mas a gente foca especificamente nisso. E tarô era uma obra de arte. Por isso que tem tanto essa cultura da arte das lâminas de tarô, né? De colecionar e tal. Porque ele era tido como uma obra de arte, não era uma coisa da mão. Você tirava aquilo, era quadro. Antes de começar a virar uma coisa popular, a ponto de virar joguete, né? E parar na mão de prostituta de bordel e marinheiro, tá ligado? De porto. Que é onde o tarô vai acabar indo, que é uma forma funcional de ganhar a vida, né? E daí? Então, e aí, basicamente, é uma parte do contexto histórico, e aí tem o contexto de... Cara, você tem ali um baralho de cartas, que foi muito utilizado para jogo, inclusive, né? Inclusive tem um tarô francês, que é um jogo de tarô. Eu tenho um que eu ganhei de um amigo, as cartas são bem diferentes, né? Bom, os arcanos menores, eles são nitidamente cartas de baralho convencional. Mas os arcanos maiores também são bem diferentes, já não tem a simbologia que a gente usa para a parte oracular. E ele vem lá com o seu livrinho de regras e diz que é um jogo familiar muito comum na França, tá? Então existe até hoje o jogo de tarô. Existe esse contexto e aí entra no contexto esotérico, onde você vai ver os usos oraculares, magísticos, o uso como elementos simbólicos que vão te trazer um certo conhecimento. E esses 2 pontos é muito fácil entender. Você entender isso como uma representação simbólica que vai te trazer um conhecimento, entre aspas, oculto, é muito fácil você entender. Agora, a questão do oráculo em si é que ela é muito subjetiva. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita, tem gente que acha que oráculo também é uma coisa profana, um jeito profano de usar o tarô. Tem gente que briga. Sim, mas o ponto é, a grande maioria das pessoas que está buscando o tarô como ferramenta é porque quer usar ele como oráculo ou também como oráculo. Não vai deixar os outros usos.
o contemplativo, o magístico, o de estudo, mas também quer usar a ferramenta como oráculo. Deixa eu dar uma vírgula aqui, que isso é uma coisa diferente, assim, que você não acha em qualquer lugar. O nosso curso ele vai trabalhar o uso, vai trabalhar um pouco do simbolismo, não é nosso foco, mas a gente passa por ele, a gente discute, a gente chega a comparar tarôs diferentes. Começou com 4 tarôs diferentes, agora tá com 10. 10 tarôs diferentes que a gente está comparando para dar insight no pessoal, e você tem que ver os insights que a galera saca. Tem um pessoal que traz os tarôs próprios para mostrar. E também a gente traz o contemplativo, que é para você entender, você meditar naquilo, para você contemplar mesmo a carta e compreender um significado que pode ter nela. A gente traz o uso oracular, que é pelo que a maioria das pessoas fazem, e a gente traz o uso magístico, que é para você ter uma função mística prática. Usar o bagulho ali, ó, pá, eu invoco o Mago Negro, manja? Direto ali. Tá aqui. Pega aqui a perguntinha da... Você pega no meu aqui. Do Madeira Falsa. Beleza. Então, o que acontece? Voltando a falar da parte oracular, assim, a questão é o seguinte, para você... Cara, mas como o tarô funciona? Se você consegue fazer oráculo nele, qual é a lógica? Tem uma lógica de mecânica, de funcionamento. Como eu falei, esse é o ponto paradigmático. Cada tarólogo, ou cada consulente, ou cada pessoa que vai ali tem a sua crença, sua fé pessoal, suas escolas de místicas, a sua origem, sua natureza mística, entende aquilo de uma maneira diferente. Eu, como eu falei, eu construí uma estrutura para entender como o tarô funciona. Tá? Então eu vou falar um pouquinho dela. A primeira ponto que é chave para mim é entender uma coisa muito importante. Que existem 2 termos que são muito utilizados nos meios místicos e esotéricos em geral, que para mim são diretamente opostos. Destino e livre-arbítrio. Não dá para acreditar que existe destino e existe livre-arbítrio ao mesmo tempo. Ou você acredita em um, ou você acredita no outro. Certo? Ou você entende que tudo está traçado, ou que você tem liberdade para fazer o que você quiser. Então, partindo desse pressuposto, eu preciso explicar um pouquinho do que são egrégoras. Tá? A gente já falou isso em vários podcasts e até tem um Piruletas que eu gravei falando disso. Vão sair outros podcasts falando sobre egrégoras. Mas as egrégoras, como a gente costuma narrar, são a evolução de uma forma pensamento que se torna praticamente autônoma, viva e que luta para sobreviver. E que na nossa sociedade tem tudo quanto é lugar, né? Dinheiro é uma egrégora, religião é uma egrégora, política é uma egrégora. Grandes marcas são egrégoras, times de futebol são egrégoras, certo? Então, tudo isso são grandes egrégoras. E eu tendo a entender a nossa realidade como um mar de egrégoras. Eu tenho algumas ideias que não vale a pena ser mencionadas aqui agora, mas que tudo que existe são egrégoras. E que, por acaso, algumas, num certo grau de ciência, se manifestam como uma coisa chamada ser humano. Certo? Mas são egrégoras que funcionam dentro de egrégoras. É como sistemas funcionando dentro de um sistema maior ou aplicações funcionando dentro de um sistema operacional. Certo? Então, eu entendo que dentro desse mar de egrégoras que controla o todo, existe uma coisa chamada realidade, que seria a egrégora master, seria o kernel do sistema, que a partir dela é onde as outras egrégoras menores passam a existir. E lá no topo ainda, lá na raiz do negócio, eu entendo que existem 2 outras egrégoras, que uma é chamada tempo, que controla o fluxo de onde as coisas vêm para onde elas vão. E eu entendo que existe uma segunda egrégora que é chamada destino. Essa egrégora chamada destino, diferente do conceito de destino que as pessoas têm, que é aquela coisa rígida e que só segue em uma linha, essa egrégora de destino ela é como um monitor da tempo. Ela mapeia e observa a evolução e o fluxo das coisas. Só que existe um grande problema, que tanto a tempo quanto a destino, elas falam uma língua complicada demais. É incompreensível. Especialmente pra gente. Pra gente entender o que essas 2 egrégoras fazem. E foi Então tá aí. Vocês vão ver aí, eu botei ali a tela da explicação das egrégoras. Eu costumo diferenciar quando eu estou falando, principalmente por causa do tarô,
que é diferente o baralho, o tarô, a egrégora, tarô. Quando eu estou falando de egrégora, eu costumo grafar com uma letra sempre maiúscula e uma minúscula, só para dar a entender que ali eu estou falando da egrégora. Então ali eu tenho a Tempa Destina e eu tenho uma grande egrégora chamada oráculo. A oráculo, na verdade, é um tradutor. Ela traduz o que o destino mapeia para uma linguagem mais amigável. Compreensível. O problema é que ela também não é tão compreensível assim. Porque você não consegue acessar a oráculo de maneira lógica e racional. Você acessa o oráculo através da intuição. Então, para facilitar, existem alguns elementos facilitadores aqui para isso, certo? Para mostrar isso mais claramente, tem aqui um raio, que é a ideia de na vida, os muitos caminhos possíveis por onde você poderia ir. Tem até aquela coisa que falam, né? Pô, tem uma ideia de multiverso, é que cada ramificação, cada ponto de decisão que você toma para um lado ou para o outro, você tem uma realidade paralela que você tomou outro caminho. Então esse raio, ele na verdade é a indicação desses muitos caminhos, muitas tomadas de decisão que a gente tem na vida. Quer dizer que existe uma realidade paralela onde você é rico, onde o Brasil deu certo, onde aliens nos atacaram? Pense nisso. E onde tá tudo... Foi pior, tudo pro caralho de vez. Mad Max já chegou, né? Mad Max já chegou. Certo? Então, são muitas essas ramificações. Dentro dessas ramificações, a gente tem possíveis desfechos. Vocês estão vendo aí os pontinhos branquinhos nas pontas. A partir de uma ação de origem, que lá em cima é uma estrelinha, e os caminhos que essa ação vão levando, ela termina e finaliza em algum lugar. A gente pode falar, inclusive, que isso pode ser a própria vida, de uma origem e todas as possibilidades de fim de vida que você teve. Ou pode ser uma simples ação de tomo esse ônibus agora, esse que está vindo, espero o próximo, vou de Uber, vou andando. São muitas opções. Então, cada uma dessas opções vai te levar para um desfecho diferente. E então aqui eu tenho todos os pontos de decisão, todos esses locais aonde você tem uma bifurcação, onde você pode ir para mais de um lado, são os seus pontos de decisão. Tá dando para acompanhar? Se ficar com dúvida, fala que a gente acha aqui, tá? Você está acompanhando as perguntas, Tô acompanhando as perguntas. Baseado nesse contexto, existem alguns pontos, na verdade todos os pontos podem ser analisados, né? Mas existem alguns pontos que são cruciais para você nessa jornada que talvez estejam te levando a uma confusão mental, que podem tentar ser clareados através dessa egrégora maior que é o oráculo. Porque, em teoria, o tempo está correndo, a destino está construindo o caminho e a oráculo está ali vendo para onde as coisas estão indo. Então, baseada numa decisão que eu vou tomar pelo caminho X ou Y, aonde esse negócio dá? A ideia de você usar esse oráculo, essa egrégora, é ela analisar e ver todas as possibilidades que você tem pela frente. Olha, se você for pelo caminho X, pode acontecer tal coisa. Se você for por um caminho Y, pode acontecer tal coisa. Pode, não quer dizer que vai. Porque assim, a gente está analisando isso de uma maneira muito, muito macro, olhando muito longe. Quando você olha muito perto, você vê que existem dezenas de micro decisões dentro desse pequeno trecho, certo? É exatamente por isso que a gente fala, olha, você vai ler tarô, você vai ler um oráculo qualquer, foca em 3 meses. Porque, mas eu não posso ver tarô para saber se eu vou casar ano que vem. Ano que vem eu vou casar. Mano, a gente tá em março. Pelo amor de Deus. Entendeu? É muito longe. Você tem namorado? Tem namorado? Nem isso você tem. Deixa eu aplicar até uma outra parada, assim. Essa forma de ver o tempo, mas o tempo ele é isso, é aquilo. Não, cara, o tempo ele tá muito ligado à interpretação também. A forma como você entende o tempo vai definir muitas vezes a forma como você responde à realidade. Que isso é meio absurdo. Cara, não é. Não é. Aí você vê o poder de egrégoras, de ideias. Se você chegar para um maia médio, no século XVIII, você chegava para um cara lá maia e falava assim, não, porque isso aqui vai acontecer no futuro, e no outro ele falava assim, não, mas isso aqui que vai acontecer eu sei. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que vai ter enchente, vai ter tal coisa, vai ter isso e aquilo. Por quê? Porque já aconteceu. Porque o tempo para a Cidade Maia ele é cíclico. Ele está muito ligado ainda ao campo, à terra, então ele é uma identificação de tempo cíclico. Se já aconteceu, ele vai se tornar a acontecer.
pode mudar um pouco a forma, mas ela torna acontecer. Inclusive, muito do tempo das concepções xamânicas são assim. Você vai ter um xamã, por exemplo, que vai estudar a tua história. Mas, na verdade, pro nórdico também era, né? O Ragnarok, na verdade, é só o fim pro novo começo. Então, mas é sempre... Sempre essa galera muito ligada no campo é assim. Então, é muito possível, por exemplo, que um xamã vai sentar com você, vai conversar com você e vai ver qual que é a sua relação com o pai. Aí você percebe que a tua relação com o teu pai foi muito legal. Então, ele vai olhar e falar assim, então provavelmente você vai achar vários pais ao longo da vida. E você fala, caralho, né, que tem mesmo uma pessoa que é legal. Mas tem uma coisa ruim, você tem chance de que ela se repita também. Então, são frequências. Esse é o tempo de um xamã. Se você for ver o tempo para um físico, é uma outra concepção de tempo. O tempo ele é uma mecânica, ele é uma outra parada, ele é uma outra função. Se você for ver o tempo, como é que ele é para a galera de tradição africana, é um outro tempo. Inclusive com o orixá que reina sobre o tempo, consegue ver o rolê inteiro. Né? Então, o Ifá. Então tem muita coisa, cara, assim, em cima. A forma como você entende o tempo vai mudar tudo. A gente está muito acostumado na nossa cultura, mesmo sendo uma cultura judaico-cristã, a gente acredita num tempo que é muito parecido com o tempo grego. O tempo grego, que é aquele tempo que você não consegue fugir. Cronos, que é a divindade negra do tempo, a divindade grega do tempo, ele vai destroçar você, ele vai comer a parada. Ele tá preso, não tá senciente, mas ele é cruel. E o tempo, então, ele é uma coisa cruel. E o fim é você na morte, no reino dos mortos, lamentando que o bom é o que está aqui. E você não foge do destino. Né? Você tem lá os contos clássicos gregos, por exemplo, do mano lá que enfrenta como que é o nome dela? Um corpo de leão? Cabeça de gente? Sim. A esfinge. Esqueci o nome do mano que enfrenta a esfinge. Que ele foi profetizado, o bagulho porque ele vai pegar a mãe, matar o pai. Édipo. O Édipo. É o Édipo. Ele tá lá, dito que ele vai fazer isso, e ele foge, mas não tem como fugir, ele cai nisso de novo. Essa é a ideia do tempo grega. Então você vai ver que grego, quando eles falam de oráculos, eles vão ver situações, não vai ler tempo. Uhum. A ideia cristã de tempo, por exemplo, ela é pouquíssimo aplicada na sociedade. Que é a ideia de que você tem autonomia, você tem uma estrutura que você tem que seguir. Mas a profecia, ela não é obrigatória. Ela não é fatídica. Você tem que optar por cumprir a profecia. Tanto é que você vê lá no nascimento de Jesus, está lá, José levanta e fala assim, tem que levar ele para o Egito. Por quê? Porque tinha uma profecia que falava que o Messias ia para o Egito. Uhum. Aí eles levantavam e levavam o moleque para o Egito. Aí tem que ir para o templo. Por quê? Porque tem uma profecia que fala que o Messias vai para o templo. Então traz o moleque para o templo. Para cumprir a profecia tem que ser cumprida. Isso, o tarô vai muito mais ligado a essa concepção de tempo judaico-cristão. Que é um tempo assim que ele vai ter um fim, pode ser tua morte ou não é necessariamente cíclico, mas ele é um tempo onde você consegue lidar com o destino. Né? Não é porque saiu ali que fudeu. Você pode não ir por aquele caminho. Uhum. Ele viu um caminho que você não optou. Então, joga pro lado. Não sei se deu para entender. Peraí, deixa eu voltar aqui a linha de raciocínio. Então, na verdade, assim como a Casa falou, baseado nesse conceito de tempo, existem, como eu falei, a gente está uma linha de... São caminhos, certo? Os caminhos são formados por N pontos e em cada... Você poderia usar acessar o oráculo em cada um desses pontos. Certo? Mas aqui eu coloquei alguns chaves. Certo? Então aqui, nesses determinados pontos é onde você olha e fala, eu tenho uma tomada de decisão ali na frente. Para onde isso vai? Certo? Então, como eu falei para vocês, não dá para acreditar na maneira, se você quer usar um oráculo, aliás, não dá não, até dá, mas se você quiser usar um oráculo e acreditar na ideia de que o destino é fixo e imutável, então você não tem decisão nenhuma. Certo? Você nunca vai perguntar, o que acontece se eu for por um caminho X ou Y? Você já tem que chegar, o que acontece se eu for por um caminho X? E se no oráculo sair que vai dar merda, você vai continuar seguindo esse caminho e vai lá e vai dar merda. E ponto final. Se você for dar uma olhada no episódio de tarô que a gente fez com o Mundo Freak, o Marcelo Del Deb, sei lá, 6 anos atrás, deve ter sido essa parada assim. Lá tem uma tiragem que o Marcelo faz, que foi meio que um aviso, que estourou na minha mão, na mão do meu irmão na época, só que por estar avisado, eu fugi daquilo. Então serve como aviso para você também. Não é fatídico, né? A não ser que você queira. Então, assim, em essência, pessoal, assim, dá para falar que o uso de um oráculo é como se você estivesse trabalhando com um GPS ao contrário. O GPS às avessas. O que é um GPS? O GPS você fala, quero chegar
em tal lugar. Ele te dá qual é o melhor caminho. Com um oráculo, você vira para ele e fala, estou pegando tal caminho. Aonde eu chego? Tá? Tem a ideia ao contrário, às avessas do que seria um GPS. Essa é a ideia de você trabalhar com oráculos. Certo? É fazer esse tipo de mapeamento. Agora, ou com a oráculo, lembrando que eu falei da egrégora. Agora, o problema é que, como eu falei para vocês, a gente baseando nesse conceito de egrégoras que eu mostrei, que assim, eu estou mostrando essa ideia, isso não é um fato, isso não. Lembrando que misticismo não é ciência exata. Inclusive eu discordo de vários pontos do Grola também, que não cabe aqui. Certo? Mas a gente tem uma questão, que é o fato de que tempo e destino, no meu conceito de egrégora, são abstratos, a gente não consegue entender. A oráculo, que é essa egrégora que mapeia, ela tenta traduzir, mas ela ainda é abstrata demais. Certo? Então, na verdade, a gente precisa de meios para acessar essa egrégora. Precisa de alguma coisa para conversar com o oráculo melhor. Se a gente fosse super magão, absurdo, a gente simplesmente usaria a intuição e enxergaria destino, falaria direto com a destino. E vou te falar que vai ter momentos da sua vida que isso acontece. Tem momentos que acontece. Tem sites que você levanta você já olha. Rapaz, isso vai dar uma merda foda. É melhor não, deixa eu não fazer. Então, assim, se você fosse um super iniciado, você falaria direto com a destino, você não precisaria de nada. Você sentaria na sua sala, relaxaria e quero fazer tal coisa, o que acontece? Você relaxaria e já viria o resultado disso. Você conseguiria antever o resultado. Como você não é o super iniciado, você não consegue fazer isso. Se você fosse um pouquinho menos iniciado, um pouquinho menos magão da porra, você conseguiria falar direto com o oráculo. Você conseguiria usar a sua intuição, acessar o oráculo e ver essas possibilidades. O problema é que a grande maioria dos adeptos, dos estudantes e tal, acho que a grande maioria, a super maioria disso, né? Sim. Não está nem nesse ponto. Você precisa de ferramentas para conseguir falar com o oráculo. E aí a gente tem os oráculos menores. A gente tem runas, a gente tem tarô, a gente tem baralho cigano, a gente tem o oráculo de vela, né? as pilhas de fogo, bacia d'água, porra de café. Oráculos particulares, a placa de carro, minha. Os oráculos ordinários, né? Como diz o Duquette. Então a gente precisa de ferramentas que traduzem o que essa grande egrégora fala que é oráculo. E no nosso caso a gente está trabalhando com o tarô, certo? O tarô em si também tem uma egrégora, que ela é uma egrégora filha da orácula, ela é uma egrégora que facilita o entendimento, só que assim, como todos os conceitos, a egrégora, todos os conceitos estão no astral, e a gente precisa de uma parte física disso. A parte física é a carta. A parte física são as cartas. É por isso que eu gosto de fazer essa distinção de grafia, vocês estão vendo aí. O que eu coloco com letra maiúscula e minúscula, ali alternando, são as egrégoras. Né? Quando eu estou falando de um deck, eu escrevo com caixa alta e o restante tudo embaixo. Então ali na terceiro pilar, ali você tem o que? Você, usando o seu deck, o seu baralho, para acessar a tarô, que por sua vez conversa com o oráculo e te mostra o que está na sua frente, as possibilidades do que estão na sua frente. Aqui eu já respondo algumas perguntas que a galera falou, assim, teve uma pessoa que perguntou, mas eu vou fazer, sei lá, vocês vão fazer um curso com White, a base é White, e aí você vai dar um curso com White, eu posso usar Marcélia? Sem problema nenhum, os dois eles estão ligados à mesma egrégora, você pode usar qualquer tarô que ele vai estar ligado à mesma egrégora. Você pode usar o tarô All-Type, você pode usar o Hermetic, você pode usar o Marcélia, você pode usar qualquer um. A única diferença que vai estar lá vai ser as particularidades simbólicas que eles possuem. Que ele vai ter algumas coisinhas extras para serem ditas ou não, mas continua trabalhando com a mesma egrégora. Mas dá para mim ler tarô então com os 40 servidores? Se tiver 78 cartas ali e você atribuir significados iguais aos desse, dá, porque você vai usar só o papel. Agora, 40 servidores é outra coisa. Se você quer usar os nomes das cartas dos 40 servidores, os significados dos 40 servidores, é outra coisa. Mas se você aprendeu a ler com White, você vai ler com o All-Type, você vai ler com o Kabbalah, o Hermetic Kabbalah, você vai ler com o Thoth, você vai ler com tudo.
Apesar de cada um desses tarôs terem particularidades, eles estão ligados à mesma egrégora, que é a egrégora do tarô. Exemplo de particularidade, só para você entender. O All-Type é tudo escrito. Isso é uma particularidade. Ele vai estar muito ligado. Se você é uma pessoa visual, mas está ligado muito à questão das palavras, porra, para você isso aqui é o canal. Para mim é fantástico. Se você pegar o Marcelo, os arcanos menores do Marcelo é um baralho comum. É só o desenho. Não tem nada simbólico ali, é mais difícil de você decorar. Se você pegar o White, ele vai ter já os símbolos ali. E se você fosse da Golden Dawn, no século XIX, quando o White fez aquilo, você ia ter muito mais significado, porque ele fez aquilo pro grupo dele. Fez aquilo para ele. Então, mais um exemplo, só para fechar isso. Às vezes tem uma alteração leve no significado de algumas cartas. Se você vai ler tarô segundo Jodorowsky, por exemplo, ele ainda está trabalhando na egrégora do tarô. Mas ele vai dar uma interpretação levemente diferente, por exemplo, para a torre. A torre ela não é necessariamente um problema para o Jodorowsky. Mas ele ainda está no caminho do tarô. Ele não fez mudança o suficiente para virar uma outra coisa. Ele continua sendo um Fiat 147, só que é rebaixado, tá com aerofólio. Assim como o Crowley tem uma interpretação um pouco diferente da justiça, né? Exato, vira da justiça. ajustamento, e o mundo vira El. E o meu... do Bowie lá, o Starman Tarot, o eremita, ele chama de visitante. É o alien, é o Starman. É o cara que vem de fora para trazer uma notícia, em vez de ser o cara que vai para dentro. Por quê? Porque o cara tá exilado no espaço. Ele não está exilado dentro. Então, mas é uma diferença leve, não muda o rolê inteiro. Continua sendo a mesma parada. Continua sendo tarô. Tem muita gente que relaciona o tarô como um alfabeto. Né? Eu digo assim, o tarô é um alfabeto, sim, se você olhar para a egrégora tarô. A egrégora tarô é um alfabeto. Os decks são como as línguas. Certo? Então, por exemplo, a gente usa o alfabeto romano, né? Que chama? A gente usa, enfim, a gente usa latino. A gente usa o alfabeto latino, muitas outras línguas também usam. Mas o português é diferente do inglês, que é diferente do francês, que é diferente do espanhol. Todos se comunicam, todos têm... A oráculo seria uma coisa que estaria além do próprio alfabeto, seria a fonte da origem dos alfabetos. A habilidade de comunicar, né? A necessidade de comunicar. Porque a partir do oráculo você vai sair as runas. O Futark também é um alfabeto. Só que dali sairia cirílico, sairia outros alfabetos, chinês, japonês, que a gente não entende. Certo? Então, quando a gente escolhe, define com qual oráculo a gente vai. Vamos trabalhar com a egrégora tarô. A gente está definindo, olha, esse é o nosso alfabeto. Agora, os baralhos, os decks, eles podem ter linguagens parecidas, mas sutilmente diferentes. Certo? Como a gente falou, Crowley interpreta tal carta de tal maneira, um outro autor vai interpretar tal carta de outra maneira. E você vai ter interpretações distintas para a carta. Vai ter uma carta que você vai ter facilidade, você vai atribuir uma coisa para ela, vai ter outra carta que você vai falar, puta, isso aqui nunca saiu isso aqui para mim. E você vai ter um significado distinto para elas também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O som tá um pouco baixo, estão falando aqui. Baixo? Aí o outro falou que tá de boa, então deve ser o computador. Deu uma aumentada aqui no... O Cussa tá falando alguma coisa aí com a gente? Mas aqui é de boas. Eu só preciso rever a posição da minicam. É nóis, vamos lá. Vamos lá, voltando aqui. Bom, então basicamente é isso. A gente vai usar os decks para acessar essa egrégora maior, que é o oráculo. Bom, aqui é a tarô. A tarô, ela basicamente... existe a ideia de que todos os oráculos pertencem ao elemento água. Ou seja, são na energia que corresponde à nossa interpretação do feminino. Ou a nossa interpretação das emoções. E essa é uma discussão que a gente tem no curso, inclusive, que não necessariamente gênero é órgão genital, né? Pelo amor de Deus, já vamos superar esse rolê aí. Existe uma correspondência emocional, quer dizer, você não atravessa... Você não usa um oráculo através da razão. Porque se você parar para analisar também, se você for ser racional, tipo, foda-se, não existe oráculo, né, cara? É outro caminho. Então, assim, você precisa transcender o teu racional para conseguir usar qualquer oráculo, né? Todos eles respondem ao elemento água. Mas, no caso do tarô, especificamente, dessa egrégora tarô, ele é um oráculo de ar. Mas ele foge dos outros? Não, na verdade, dentro de cada elemento existem outros 4 elementos.
O tarô é um oráculo de ar dentro do elemento água. Ou seja, ele é um oráculo racional que vai tentar organizar a intuição emocional para tentar compreender. Então, olha que louco, porque tem essa correspondência que é importante a gente falar. Água está associado ao emocional, à intuição. Fogo está associado ao espiritual, à ação, ao filosófico. Terra está associado ao material, àquilo que está físico. E o ar está associado à razão. Então, saca só, todos os oráculos trabalham com intuição, então trabalham com água. E por isso está associado ao símbolo feminino, porque a intuição sempre foi muito associada à figura feminina. Né? Não quer dizer que seja isso só, mas é uma associação que foi feita porque é assim que o mundo funciona. A gente vê um buraco na parede e acha que tem um rostinho ali. Né? A gente faz pareidolia, a gente faz padrões. E isso estava associado a uma manifestação do feminino. E aí, o que é o tarô? O tarô está dentro desse, só que ele é de ar. Então, ele tem uma manifestação que não tem gênero propriamente dito. Ar e terra, eles têm uma forma diferente de interpretar gênero. Importante lembrar, uma hora a gente conversa sobre isso. Mas ele é o racional de ar dentro do intelectual, do emocional de água. Então, é uma forma de organizar o emocional. Por agora, isso que você tiver virado no girar, você não lê tarô direito. Exatamente, isso é uma bagunça. Mas a parte importante dentro da questão técnica disso é que, diferente de outros oráculos que são puramente intuitivos, o tarô se aprende. Aí que tá a parada. O tarô tem regras estabelecidas. O que você precisa para trabalhar com tarô? Você precisa saber usar um tarô. Você precisa entender essa linguagem que a gente acabou de falar, esse alfabeto que a gente falou ali atrás. Você vai ser alfabetizado. Você vai ser alfabetizado em tarô. Com essa, você precisa reconhecer os glifos, os caracteres do tarô. A partir do momento que você reconhece esses caracteres, se você vai usar o baralho do Bowie, ou vai usar um All-Type, que tem uma linguagem, certo? Ou o All-Type tem outra, ou o Marcélia, ou o White, que são só, na verdade, linguagens um pouco diferentes, mas escritas com o mesmo alfabeto, é com você. Certo? Mas a ideia é que, a partir desse momento, você aprendeu, você entendeu. Teve até uma pergunta que eu já vou encaixar aqui no meio, perguntaram assim, mas eu leio o tarô intuitivamente. Será que eu tenho algo a acrescentar? Eu posso aprender alguma coisa? Então, você... como as pilares que eu coloquei ali, você é uma pessoa que tem uma facilidade maior em acessar o campo intuitivo do que a maioria das pessoas comuns. Inclusive, então, provavelmente você não precisa nem disso aqui para isso. É possível. É possível que seja alguém que, se você te dar, sei lá, pedrinha, você jogar pro chão, você vai olhar a pedrinha e você consegue acessar aquilo. Exatamente. Agora, você tem algo a aprender, sempre tem, porque você passa a entender justamente esse alfabeto. A técnica, entendeu? Aprender cartas, ler autores, assistir cursos, ver vídeos sobre podcasts sobre tarô, vai te dar mais formas de compreender esse alfabeto. Outro caminho, eu sou uma porta, não tenho intuição nenhuma. É uma forma de você exercitar a intuição, porque você começa pelo racional. Marcelo fala muito isso, né? O tarô é a musculação da intuição. Sim. Você quer ficar forte, você vai pra academia e malha. Você quer treinar a sua intuição, você pega um tarô e joga, e usa. E é incrível como chegam pra várias coisas na sua vida, se você lê há muito tempo, vai pra 15 anos que eu li essa merda, você deve ter esse tempo também. Tem várias coisas que você não precisa pegar. Você só encosta, você olha, você só entra no raciocínio da intuição. Você já faz, puta. Ok. Então ele vai facilitar para você trabalhar essa intuição. Se é uma coisa que você sente que você tem pouco, que você precisa ter mais, é uma ferramenta para você lidar com você, para você aprender a intuir melhor também. Eu vou só acrescentar outros dois tópicos aqui antes de continuar, que são coisas que às vezes muita gente fala. Quando você está usando o tarô, teoricamente nem precisaria fazer parte disso, mas eu coloquei porque é importante. É uma entidade que está respondendo para você? Não necessariamente. Aliás, desculpa, quando você está jogando tarô, não. Quando você está jogando tarô, você está falando com a egrégora do tarô, como eu já mencionei antes. Agora, é possível você consagrar seu baralho para falar com uma entidade específica. Isso é um outro conceito. Você tem aí um guia, um cigano, enfim, que acompanha
Você quer usar um oráculo para falar com ele, tem maneiras de se fazer isso, de você ter um baralho específico só para conversar com aquela entidade. Assim você não precisa incorporar, você não perde a razão, você não precisa ter aquele momento, você abre em qualquer momento. Isso acontece também com a galera que é telemita. A faz uma coisa parecida, e quando você aprende a ler com o tarot de Thoth, você tem umas técnicas de utilizar ele para conversar com a entidade do Megatherium. Você conversa diretamente com o Therium para poder continuar a tua evolução. Assim. É uma coisa que algumas pessoas rolam, que falam que acontece. Não estou conversando com Destino e com Oráculo. Eu estou conversando com Therium, que é o Therium é o nome místico, seria o Sagrado Anjo Guardião, a parte de cima do Crowley, né? Uma outra coisa que eu escuto muito falar de vez em quando é assim, eu não sei jogar tarô, mas eu tiro e aí uma entidade que anda comigo, minha cigana, enfim, ela vem e sopra no meu ouvido, ela me responde. Acontece. Tem muito oraculista, principalmente que tem conexão com banda e tal, que lê assim. Olha, funciona. Agora, você concorda com isso? Eu acho o seguinte, cara. É como se você tem um tradutor, né? Você vai para um país, você pode aprender aquela língua, ou você pode carregar um tradutor com você. Você está carregando um tradutor o tempo todo. Burocracia, né? É legal, mas é mais interessante que você entenda como o baralho funciona. Certo? E não depender de uma entidade para ficar te soprando o significado toda hora. Agora, não é incomum, eu coloquei justamente porque não é incomum ouvir esse tipo de relato. Mas você vai ficar usando a entidade despachante, caralho. É uma vergonha, irmão. Então é complicado, certo? Então, assim, esse é o raciocínio que eu estabeleci para entender a ideia de como o tarô funciona. Como eu falei para você, isso aqui não é uma ciência exata. Eu preciso de certas ferramentas para tentar entender as coisas. Para mim, nada pode ser arbitrário. Então, eu queria saber, como o Keller falou, ele mesmo não concorda com algumas coisas. Você quer já... Eu acho que ele é importante ter ferramenta para você lidar com essa intuição, porque a gente vive num mundo material. E se você começa a usar a intuição, e só intuição, tu pira na batatinha. A ferramenta, ela te ajuda também a ter um chão. Saca? Tipo assim, eu vou usar a minha intuição agora aqui. Mas daqui a pouco eu trabalho, não mais eu que trabalho em escola, saca? Você trabalha em escola, médico, cadeia, umas paradas bizarras assim, você não quer a tua intuição ligada toda hora. Aí eu vou lá e falo, agora a intuição liga. Tô com ele na mão, a intuição ativa melhor. Então eu tenho um controle, tenho um chaveamento para isso. Vai ter linhas místicas que acham que não tem que ter chaveamento, não. Tem uma galera do espiritismo que fala que se a entidade passar e falar, você tem que conversar com a entidade na hora, e aí vai, mas não é minha praia esse rolê. Mas eu acho que a intuição também, como um ponto de alerta, ela já tem uma chave de segurança ali. Se você está num momento de crise, muitas vezes ela liga sozinha. Sim. Cara, alguma coisa está me dizendo para não ir por ali. Sim. Se você precisa, ela liga. Ela tem uma certa automação quanto a isso. Agora, você falou, é fato, entendeu? É a mesma coisa que você também não pode fazer é acabar usando o tarô como uma muleta para sua vida. Tem gente que roupa que eu uso hoje? Vai tirar a carta. Não, cara, não é assim que funciona também. Na verdade, chegou um ponto na minha vida que eu decidi uma parada, assim, tipo, eu leio o tarô pra mim, em um momento de extrema necessidade, pra mim, e eu faço uma leitura fudidona na época do meu aniversário, e tem aniversário que eu não faço. Então, assim, eu leio pra mim ao longo do ano, sei lá, 4 vezes no ano, 5 vezes no ano, estourando. Por quê? Porque eu leio bem. E se eu for deixar isso aqui vir, não é uma muletona mesmo, você tá lá. Sim, Tudo bem que assim, existe a tendência pra muita gente a criar muletas, né? Tem gente que faz muleta com astrologia, tem gente que faz muleta com tarô, tem gente que faz muleta com outras coisas. Mas a ideia, assim, é você aprender realmente momentos de, entre aspas, crise, né? São pontos onde, cara, eu preciso... Para essa decisão, eu preciso de um certo clareamento a mais. Então eu tô errado por tirar pra isso? Não, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu tiro no rolê. Assim, se a gente tá conversando, a gente fala, peraí, vamos ver isso aí. A gente tira. Não tem problema você tirar, a questão não é essa. A questão é você ficar dependente da tiragem. Sim. Né? Qualquer coisa que te deixa dependente por muito tempo pode ser um problema, né? Tende a ser um problema. Tem uma pessoa que fez uma pergunta que eu acho que dá pra encaixar aqui também. Falou assim, que outros tipos de oráculos, exemplos a gente pode ter dos outros elementos? Terra, os outros elementos, runa, a geomancia. A I Ching, a gente pode colocar. A I Ching acho que tá quase no fogo, hein? O I Ching, cara, pra mim essa coisa mais oriental é muito confusa. Eu nunca parei pra estudar o I Ching a fundo e falar,
É que normalmente os oráculos de fogo, eles estão Tem realmente fogo. relacionados com elementos. É pira, é olhar pra lareira, eles são, tipo, cara, quase 100% Ceramancia, né? Que é o queima velho. É quase 100% intuitivo, você olha e vai, altera a consciência e vai. Os oráculos de água também são meio parecidos, né? Porque você vai trabalhar com a bacia d'água. Screen, né? Scrying, bola de cristal, Bola de cristal. Altera a consciência e vê a loucura ali. A Xing é Oriente. Oriente, cara, Oriente é uma outra parada, assim. As coisas param no muro da muralha da China e ali a lógica é outra. Eu tendo a olhar assim, friamente olhar pro Xing e falar que ele é um pouco de ar e terra. Tá, faz sentido. Ele tem a materialidade da madeira, da moeda. O simbolismo da tem... moeda ainda é muito forte pra gente entender como terra. Mas ele tem toda a questão de regra dos significantes. O livro que você tem que ter do lado. Exatamente, que vem ali do elemento ar. Água pode ser a borra também de café. Aquela tia que lê a borra de chá, que faz o chá e lê a borra. Então, cara, mas eu fiquei sabendo que também existe uma regra pra você ler. Tem? Os padrões têm regras, não sei. Se alguém aí lê borra de café, pode me explicar. Então, mas eu já ouvi dizer que existe... Que se aprende a ler borra de café também. Não é 100%. Aí você bota um pouquinho de ar. Aí você põe um pouquinho de ar. Você põe um pouco de ar. Já me fala que se você parar pra analisar, a borra de café, ela une os 4 elementos. Sim. Porque você tem terra, que é o grão, queimou aqui. Você tem o líquido, você tem o ar, porque ele tem uma lógica. Tem um bagulho queimado, enfim. Então, pode-se dizer que tem acesso aos 4 elementos também. Então, esses são alguns exemplos que você pode colocar, assim, saca? Para você sacar aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta que bate com isso. Ah, tem alguém que perguntou uma coisa legal aqui. Signos auxiliam a aprender tarô? Tipo assim, eu sou de Capricórnio. Eu vou ter dificuldade para aprender tarô? Cara, eu acho que a única coisa que pode dificultar você aprender é que eu entendo essa pergunta de 2 maneiras. Nessa que o Keller me mostrou, assim, a única coisa que vai dificultar para você é falta de vontade. Se não tiver vontade, você não aprende. Não vai. Agora, pronto, se você está dizendo se conhecer a astrologia vai te ajudar a aprender tarô, então, depende da via que você quer pegar. A nossa via não chega nem perto. A nossa via, a gente não fala de astrologia. Mais manja. Mas a gente as cartas estão lá, estão sendo mostradas e você vai ver que os símbolos estão lá. Inclusive, vamos dar um spoiler aqui, a gente está pensando num add-on, né, pro curso de talvez, depois de tudo terminado, a gente fazer um sobre astrologia, cabala no tarô. Mas não é certeza, talvez não aconteça, esquece que eu falei isso. Na verdade, talvez não seja nem talvez a gente seja desse curso. Esse curso aí vai ser uma extensão. Que tem pessoas melhores para fazer, né? Que muita gente, inclusive, já fez curso com essa pessoa, entendeu? Mas não vou falar nada, porque ele não está, inclusive, no Brasil agora, você está viajando. Nem sabe que está viajando. Nem sabe que a gente está falando isso. Mas tem essa ideia de a gente fazer uma extensão depois, especificamente, com esses contextos. Mas será que tem uma parada, tipo, sei lá, eu sou de peixes, já tô com o pé fora do rolê, já tô com o pé lá do outro lado. Será que eu vou ter facilidade para lidar com isso? Porque tá aí, né? Os peixinhos tão doidos vendo coisa. Cara, eu sou pisciano também e foda-se, não vejo porra nenhuma. O Grola, ele caga pra tarô às vezes, gente? Só pra falar. Pra astrologia. Pra astrologia, não é que eu cago, cara, é que assim, é aquela velha história, não adianta você olhar só pro sol, você tem que olhar o resto do mapa. Beleza, meu sol tá em peixes, minha lua tá em virgem, cheia, beleza, ele segura, acabou. Então, assim, eu acho que nesse ponto, talvez, sei lá, o cara tem 5 planetas em peixes, pode tá ser que... Mais, esse cara não encarna. Esse maluco não vem. Mas eu acho que assim, nesse ponto, talvez sim, mas de restante não. Eu acho que a vontade é o que mais te guia aí. Sabe o que seria legal? A gente pode até conversar, é que não vamos fazer isso agora, mas a gente pode até uma hora no grupo, a gente tem um grupo onde junta todos os ex-alunos, meter uma enquete, Sol, Lua e Ascendente. Pode, boa. Vamos dar uma olhada se tem um padrão. Fazer uma estatística. Faz uma estatística, não precisa falar, não abre, faz um forms no Googlezinho lá, o oculto, que a pessoa não precisa falar quem é. E faz uma estatística pra gente entender o que tá rolando. Pode ser. Caio San é o cara que faz tá sempre disponível também aí. A gente faz o form, coloca lá, só que quanto mais gente respondendo, e aí mais a gente descobre isso, né? Pessoal, para seguir aqui, agora falando do tarô especificamente, aqui a gente vai chover um pouquinho no molhado, tá? Mas aqui eu tenho a estrutura. Eu não vou... O professor mandou mensagem, falou que a nossa minican tá por cima ali. Acho que não tem problema também. Também não tem aonde pôr. Então... É lá mesmo. Por exemplo, eu ferrei com tudo. Então, é isso aí, deixa assim. Melhor deixar assim?
certo? Mas aqui a gente tem estrutura, a gente tem a divisão básica do tarô, os arcanos menores, como o Keller falou já no começo, tá? Os arcanos menores que tem uma conexão muito forte com o baralho de jogo, baralho comum, tá? São as 10, a série numerada por naipe, e mais a corte, tirando sempre os cavaleiros. Tenho quase certeza que quem fica é a princesa, que ela vira pajem ou vira valete no normal. É porque o Rider White Smith... Estou falando errado de novo. O pajem do Rider White Smith é a princesa. É a princesa, isso. No baralho mundano não tem a princesa. O valete é o cavaleiro. Essa é a parada. Porque o White, isso é uma das coisas que eu tenho vontade de socar a cara do White. Assim. Por que ele tirou a princesa? Né? Tudo bem que ele tem os motivos, tem gente que justifica e faz sentido, mas, cara, aí você bota um monte de cueca, um monte de homem no bagulho. Tudo bem que os pajes, ele tem todos uns traços, né? Que tá mais próximo de uma coisa meio dúbia ali. Você não sabe qual que é a sexualidade de quem tá ali. Mas mesmo assim é chato. Mas o Crowley também tira os reis. Ele bota rainha, cavaleiro, príncipe e princesa. Ele prefere colocar a rainha como principal, né? Mas eu acho que tudo ok. Faz sentido. Transformar o rei em cavaleiro pra mim é que é confuso. Nego é doido, né? Então, mas enfim, essa é a divisão básica. O nosso primeiro módulo ele é focado nos arcanos maiores. E a gente está já estamos trabalhando na extensão em fazer aí o meio do ano o primeiro curso de arcanos menores. Já passou de 50% na real de conteúdo, é que a gente tem que juntar o conteúdo para ver o que tem já pronto, né? Tem uma pergunta também que alguém falou aqui, qual que é a relação dos elementos no tarô? São os naipes. Os naipes do tarô eles estão ligados a elementos, né? Você tem alguma coisa assim aí? Não, né? Pode mostrar essa mesmo. Cara, acho que dá pra mim dar um zoom aqui. Eu tô no Acrobat. Por exemplo, os elementos de fogo é o naipe de bastões, que é o naipe de paus. Ele tá ligado a fogo. Os elementos de ar é o naipe de espadas. Né? Que em inglês fica spades mesmo, né? Agora pulou o slide, né? Agora o Grola explodiu o bagulho aqui tudo. Pronto. E o elemento de taças, né, que você tem os coraçãozinhos, para mostrar o emocional. Eu gosto muito, inclusive, do naipe de copas, né? Porque ele mostra o coração mesmo, né, para falar do emocional. Ele é o naipe de água. E você tem, por último, o naipe de ouros, que também é um termo muito bom. Ouros ou diamantes, ou diamonds, né? Que tem a ver com essa coisa da terra, que vai ser moedas, que está ligado à terra. Então, os naipes do tarô eles estão ligados aos 4 elementos básicos ocidentais, assim, sempre. E explicamos essa daqui. Agora, eu tô aqui dando zoom nas coisas, só que eles não estão vendo a gente, entendeu? Então, tipo, nada do que a gente fez ali, eles viram. Voltando aqui, desculpa, gente. Só para ilustrar, tá? Fogo, ar, fogo, bastões, ar, espadas, água, taças, e o terra, ou moedas, ou ouros, ou discos, ou diamantes. São essas as opções, certo? Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, ó. O Frank Veras falou: tarô funciona sem cabala? O nosso curso funciona. Sem cabala, uma boa. Funciona. É muito legal aprender os dois. É legal. A ideia de tarô e cabala, se não me engano, veio com Gebelin. Sim. Então antes 17? Isso. Então ele teoricamente ele teria redescoberto essa isso, contado, o conhecimento oculto nas cartas, mas enfim, o tarô já era jogado e sem essa conexão. Então assim, ele funciona, ele é uma ótima ferramenta para você aprender cabala. E se você não conhece tarô, por exemplo, e vai estudar cabala, aprender um pouquinho de tarô nesse meio tempo, ele te entra como um facilitador também. Vai ajudar bastante fazer esse meio... Porque, principalmente o estudo da árvore da vida, ela também é muito abstrato, né? Pra caralho. Então, é complicado. Então, uma coisa ajuda a outra. Eu já parei pra pensar se tem alguma forma mais fácil de ensinar cabala e é sempre muito complicado, assim. Ele é muito abstrato. É um mapa fenomenal. Um dia a gente pode até fazer uma live conversando sobre isso. Ou criar um material sobre isso, que é um mapa de consciência, assim, fenomenal. Acho que ele é fantástico. Me levou a lugares fantásticos. Mas é encardido, viu? Não adianta falar que não é encardido, não, porque é encardido. Tem mais uma pergunta bacana aqui que foi colocada, que é:
Arcano pessoal. Cara, eu acho isso uma baboseira, velho. Tem aí um cara, os caras fizeram até um algoritmo aí online, em algum lugar que você acha lá, que você digita, sei lá, se é seu nome, data de nascimento, tá parado assim, sai lá, seu arcano pessoal e tal. Puta, cara. Então, sabe qual que é o problema? O problema é que é assim, primeiro que todos os arcanos são pessoais. Você vai descobrir que... Absoluta, você tem todos eles. Todos os 78, eles, tá ligado? Não é nem só os 22. Você tem todos 78 dentro de você. Ajuda se você mentalizar um especificamente e tal, ajuda. Mas eu acho que isso não pode definir. Meu problema com isso é aquela coisa, a mesma coisa do cara que fala que que usa orixá de cabeça como se fosse signo. Ah, tá sei. Ah, eu sou assim porque eu sou filho de Ogum. Ah, gente, calma, né, cara? Não é bem por aí. E aí o cara usa signo, orixá e arcano pessoal como muleta pras merdas que ele faz. Aí acabou. Aí é foda. Então é bem complicado. Tem gente muito séria, que eu gosto muito, que faz um cálculo bacana sobre isso. E alguns dos cálculos que eu vi fez muito sentido. Um dos caras que fez um cálculo parecido foi o Rafa Fernandes, né, que é o editor da Draco, que é um tarólogo fenomenal também, que não trabalha através da Cabala. E manja de outras loucuras também. Ele tem uns cálculos de arcano pessoal e fez muito sentido isso que ele viu, o que ele fez. Mas eu não sei se fez sentido porque o bagulho faz sentido ou se fez sentido porque ele é bom. Né? Porque tem essa coisa também. Às vezes uma coisa na mão de um cara sai uma merda. Funciona direito, na mão de outro. Na mão de outro você olha pro bagulho e fala, nossa, que louco. Então vai muito... Mas aí vai da capacidade da pessoa, né? Não é a técnica exatamente que está sendo colocada em jogo. Estão perguntando ali se existe a relação de arcanos com elementos também nos maiores. Não, os maiores eles têm uma relação com signos, planetas, signos e 3 elementos, não 4, tá? Não tem o elemento terra nos arcanos maiores. Mas para entender isso, você começa a flertar com a Cabala. Você já começa a dar um rolê para um outro lugar. Se você olhar aí os baralhos acho que do Crowley, se não me engano. Tem. O Crowley sempre tem ali meio escondidinho na carta. Os Hermetic e Cabala todos têm. O Sephiroth, o tarô da Sephiroth, que é um tarô esgotado, tem também descarado tem em todos. Acho que aquele egípcio também tinha, né? Que é uma versão. Tem vários egípcios, né? Mas eu vi uma versão que tinha. Tinha os elementinhos? O cabalístico tem também, que é aquele antigaço também. Né? Então tem algum. Assim, existe. Se você procurar aí. Você faz parte de algum dos grupos de que a gente atua tá ali, tá no meio. Se você procurar pelo Lamen, ou entrar no site da Diamond lá e ver o pôster do Lamen, você vai ver aquela atribuição, que é o que está no centro do símbolo da Ordem Rosa Cruz, né? Da Rosa Cruz. Aí que tem a correlação das letras mães e que eu não vou nem lembrar de cabeça agora os nomes delas. Você fez e esqueceu, né? Lógico. Por isso que eu desenho, para não ter que ficar lembrando. Mas assim, tem toda essa correlação. E então assim, só falta o elemento terra e tem um motivo também por não ter o elemento terra. Mas aí já são outros 500. Tem uma pergunta legal aqui. Esse curso vai ficar... Não, do curso a gente fala já. Tem uma coisa que eu gosto aqui. Uma pessoa falou assim, eu quero fazer o curso e tal, eu vou ter tem que ter o tarô? Se quiser pode. Vai imitar o Vinícius aí. É bom, não é necessário. Cara, do jeito que você vai sair do curso, escuta o que eu tô te falando. Se você pegar, sei lá, 22 post-it e colocar números de 1 a 21 e 0, tu vai ler numa boa. Lê. Vai ficar difícil porque você só tem os números, não tem as imagens. Mas você vai ler numa boa. Se escrever o nome, você vai ler numa boa, cara. A maioria do pessoal já tem ou compra ou a última turma de São Paulo eu consegui trazer alguns decks para venda no dia. Vou tentar fazer isso de novo para as turmas presenciais. Cara, fica esperto porque às vezes o Grola consegue um contato legal que traz uns decks super chique, como trouxe o meu. Não é sempre que consegue, né? Mas num preço bacana, assim, preço abaixo do que você acha por aí. É bem legal, coisa importada e tal. Então assim, se eu conseguir falar com o representante que tem esses materiais, eu vou trazer. Se não, cara, você quer comprar um simplesinho, tem aí algumas editoras nacionais que fazem algumas versões. Mercado Livre, você acha o Hydride por 70 conto, 60 conto inteiro. Tem, cara, o site da Diamond tem o Altype, tem o HKT. O Altype, para quem tá começando, é bem legal, cara. Ele mostrou, ele tá tudo em texto ali, as imagens são refletidas como texto. O Altype, ele virou o meu tarô default, assim, o que eu sempre utilizo é ele. Porque eu tenho um problema, eu nunca consegui decorar 100% todos os arcanos menores. Tipo, eu tenho a maioria na cabeça, mas às vezes dá aquela falha.
Dá um lápis. Dá um lápis e fala, pô, peraí, é o 10 de espada, ou 10 de... Nos 10 eu lembro, mas tipo, sei lá, um 4 de alguma coisa, eu fico meio... Aí às vezes eu vou pra cabala, né? Sim. 4, tá ligado? Aqui e tal, então a mudança do bagulho, blá, 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 e aí eu... Pra chegar no resultado, mas não é porque eu lembro da carta, é porque eu lembro do processo. Aí o All-Type me resolveu isso, cara. Assim, o All-Type ele é fantástico. Outra pergunta interessante. Eu acho que tem só uma conclusão dessa pergunta. Eu acho que pra quem vai fazer o curso, só tem que tomar um outro cuidado, na verdade. Qual? Que o problema, depois que o cara faz o curso, não é se ele precisa ter um tarô. É que se você não tem tarô demais. Porque a galera tá loucaça fazendo coleção. Mano, e putz, os caras estão com muito deck. Cuidado com esse caminho aí. Porque eu vou falar por mim. Eu, se você vai na minha casa, eu tenho todos os decks que o Grola faz, porque benefício da amizade tá lá. E eu tenho decks que tem alguma coisa, um elemento novo. Que esses dias ele tava todo feliz que você tinha conseguido. Qual que era o Sola Busca, né? Peguei o Sola Busca. Sola Busca, que é um dos primeiros tarôs ilustrados, o primeiro, lá do fim do século XVI, uma coisa, pá. Aí ele olhou e falou, Keller, você quer um Sola Busca? Eu falei, pra quê? Não há nada de novo nesta porra. Ah, mas ele tem um valor histórico. Teve uma pessoa que falou assim, mas Keller, ele tem um valor histórico. Eu falei, teria um valor histórico pra mim se fosse um Sola Busca do século XVII. Agora, eu não me interesso por esse. Agora, quando apareceu o do Bowie, o Starman, o Starman ele tem uma outra interpretação, uma outra loucura. Parece que você dropou um ácido, assim. É bizarro. Aí me interessa. Eu tenho um certo... Você coleciona, né? Eu coleciono, mas assim, também não é qualquer coisa, entendeu? Não sou um cara que... é o que tá gente você estuda, né? Mas não só isso assim, que tenha particularidades, gosto de decks que tenham particularidades bem definidas. E ultimamente, o ano passado principalmente, eu peguei algumas coisas nacionais, mas pela questão de fomentar a produção de tarô nacional. Sim. Da galera começar a realmente ilustrar mais tarôs, né? Então eu peguei algumas coisas de financiamento coletivo, nem chegaram ainda, inclusive. O Rock Tarot, que eu falei lá no começo, foi um deles. E estão faltando mais dois. E gosto de oráculos diferentes, agora com cartas, mas que tem uma outra pegada. Isso também... Tem uma parada que ele estava estudando, que é um tarô, é um oráculo de carta russo. Né? O Gypsy... Russian Gypsy. Dia a gente conversa disso aí, que é uma outra loucura. Mais uma pergunta aqui. Diferença entre o All-Type e os tarôs herméticos? Diferença entre o All-Type e o HKT? E o HKT. Então, na verdade eles são complementares. Alguém perguntou aqui, como é que consegue escrever em texto? No site da loja da Diamond. O All-Type sai no Brasil pela editora Diamond. Os conceitos são diferentes. Quando a ideia da construção do tarô da Cabala Hermética era ali quando eu comecei a estudar com o Marcelo lá atrás, a gente virou parceiro e começamos a trabalhar com imagem, com pôster, vamos fazer um tarô? Qual era o grande dilema que a gente tinha? Você para quem quer estudar o tarô pela Cabala, vai perceber que, pra você estudar o tarô pela Cabala, você tem que estar com deck na mesa, ou vários decks, se você quer trabalhar entendendo as diferenças do Crowley pro White, pro Marcelo. Você está com um monte de deck, você está com 3, 4 livros, porque você tem um livro específico de astrologia, um de Cabala, um de não sei o quê, então é um monte de livro, um monte de deck, era um saco. Aí, conexão com runa, você precisa de um livro de runa, pra você entender o que é o que, e anotação. Eu tenho a minha versão do Rider-Waite-Smith, ela tá toda rabiscada. Eu escrevia os bagulhos ali rabiscado. Aí tá tudo pela metade, porque depois eu ganhei o HKT. Largou. A ideia do HKT, do Hermetic Cabala, foi... Eu vou tirar a imagem, inicialmente ele não tinha nem imagem de fundo, nem marca d'água, eu vou tirar a imagem para colocar nele só essas interconexões. Por quê? Para a hora que eu precisar estudar as conexões, eu sinto que vou trabalhar só com ele. Ou para quem vai trabalhar magisticamente com o tarô. Então, esse era o conceito do HKT. Posteriormente, na segunda edição, a gente acrescentou marcas d'água, acrescentou umas outras coisas. E lá na frente, enfim, até já comentei isso no Twitter, tem lá a linha de por que eu fiz o All-Type e tudo mais, que na verdade foi uma resposta para alguém que falou que eu não conseguiria fazer aquilo, eu fiz. Teimosia. Mas o All-Type, ele parte de uma linha que é colocar no deck o que eu não consegui colocar no HKT, que eram as chaves. Então, palavras-chave. Enquanto no HKT eu tirei tudo, eu tirei a imagem e trabalhei só com as símbolos, com as conexões cabalísticas, astrológicas, com salmo, com anjo, com demônio, number 4, no
Ao Type eu me conectei só nas chaves. Então as imagens são construídas a partir das palavras-chave. Quantos tarôs você já fez, cara? Eu tô indo para a 4ª edição do All Type e todos tem diferenças. Do 2 pro 3 tem bastante, do 3 pro 4 é mais a marca d'água. Porque agora aí tem o HVT, né, o Hermetic Vision, que está em financiamento coletivo também. Sou um dos 3 autores. O All Type, que é só seu. Que é só meu. O Ancient Gods, que é do Marcelo, eu sou designer. E tem mais um na gaveta, que ainda não saiu, mas está sendo discutido. E tem uma ideia. Que a parte mais difícil era surgir as ideias. E aí eu tive uma ideia. Que pode dar um pouco de trabalho. Mas pode ser que mais. Você tem uma coisa que a gente tem uma gaveta cheia de ideia que dá trabalho. Que dá trabalho e não dá pra fazer agora, mas a gente tem. Teve alguém que fez uma pergunta sobre o tarô de Thoth, a diferença dos demais. O tarô de Thoth, ele é feito pelo Crowley para refletir a ideia que ele criou, para trabalhar com Telemann. Então ele tem vários conceitos que estão próximos de Telemann. Por exemplo, vai ter uma carta, determinada carta, sei lá, não lembro agora, mas pro White ela vai chamar sucesso parcial. Essa é a chave dela. Pro Crowley, chama fracasso. O Crowley não aceitava sucessos parciais. Na filosofia dele, sucesso parcial não funciona. Entende? Aí você fala assim, ó, qual que é a diferença? Eu tirei ela no Rider-Waite Smith. Tirei ela. Cara, você lutou pra caramba, você conseguiu alguma coisa, mas faltou algo, não vai ter tudo aquilo que você queria. No do Crowley, você virou ela, velho, você não vai ter aquilo que você queria. Você vai ter algo, mas isso é migalhas, você é um mago, você devia ter mais. Repensa seu erro. Tá vendo? Os dois estão no mesmo caminho, muda o tom só. Mas é o mesmo idioma ainda, saca? Muda um pouco do tom só. Tua perguntou aqui, ó. A ideia de vocês é inserir seus próprios símbolos pessoais sobre cada arcano para fazer o tarô de vocês? Na verdade, não. Então, a ideia para a construção foi qual é o objetivo daquele deck. Quando a gente fez o HKT, o objetivo do HKT era ser um tarô magístico de estudo. Ele nunca foi o objetivo dele ser usado como oráculo. Entre aspas, a gente sabia que existia um objetivo menor, as pessoas poderiam usar ele como oráculo, mas ele era um tarô difícil de ser usado como oráculo. Agora, quando a gente chega nesse momento onde eu tenho o HKT, o Hermetic Vision e o All Type, eles têm objetivos diferentes. Porque o Hermetic Vision, ele é um tarô já ilustrado, ele é ilustrado pelo Douglas, ele é para você tirar a carta. E é para você, e não é para iniciante, tá? Ele tem umas coisinhas complexas ali, para quem já tira um tempo, né? O HKT, ele continua sendo um tarô. Agora, com as marcas d'água, ele também é fácil. Eu praticamente uso o HKT para fazer tiragem. Ele abriu um pouco mais o range dele para você poder tirar, mas ele continua sendo um deck de estudos e para uso magístico. O primeiro, então, era mais magístico ainda, porque era feito de PVC. Era feito de PVC, teve consagração coletiva, tipo uma pilha de deck, consagrou todos os decks ao mesmo tempo, antes de entregar pra galera. Foi uma loucura. E o All Type, ele tem o objetivo de trabalhar com palavras-chave, de ser um tarô muito para quem está começando. Sim. E de ser fácil para quem está começando. Entendeu? Porque as palavras estão ali, e aí, principalmente nos maiores, ele tem ainda a conexão com o Rider-Waite. Mas por que o Rider-Waite Smith? Porque o tarô mais vendido do mundo, cara. Entendeu? Se não me engano, são 25 mil cópias por ano, uma coisa assim. Tipo acho que só a OS Games, a Luz Carabel, fazia 25 mil por ano. Então, ele é o tarô mais vendido, então assim, é o que mais gente conhece. E é um portfólio de design, né? É maravilhoso. Você precisa de uma referência para cartão de casamento? Tá lá. Você precisa de uma referência para construtivismo russo? No All Type, tá lá. Então ali você tem. Então, e também no caso do All Type teve o meu desafio de trabalhar com tipografia pra cacete. Para cada carta, uma tipografia diferente e um design diferente. Um conceito e tal. Tem um mano que. Vou proteger o cara, ele falou assim: eu não consigo comprar o tarô, é muito caro. Posso imprimir o tarô? Como se fosse pai, né? Dica. Papel 150 pra cima? Não, você tá louco? Não é 100? 300. 300? Pra carta, 300. Coxinha 300, fosco. O design ficou bravo, tá vendo? 150 é mole, normal, né? É papel de folder. Tá. Não. Cartão, coxinha 300. Custa 300 e vai embora. Eu quero imprimir em casa. Tudo bem, imprime lá. Eu vou te dar uma dica, assim. Gráfica rápida. Gráfica rápida fica bacana. Canteadeira no Mercado Livre, fazer um canto redondo. Pra fazer um cantinho e acabou. E tem algum problema? Eu tenho um amigo que fala... Na época que eu jogava Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Tinha umas cartas pirata do Pokémon, Sim, né? sim. Aí um amigo meu falava assim, não, você tem que confiar no coração das cartas, pra brincar, né, com o Yu-Gi-Oh! Que tinha isso. Aí o outro falava assim, mas as suas cartas são pirata, é tipo pintinho de feira, você compra, dura uma semana e acabou o coração. Tem algum problema? A carta é mágica, Grola? Não, o papel sai da gráfica. Se eu imprimir em casa, ela tem menos poder? Não. Agora, se você está dizendo problema... De direito autoral? Aí tem. Agora, você tem que lembrar também que tem um monte de tarô esgotado que, tipo, cara... Ou se você quiser, você vai ter que imprimir. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho em casa um presente que eu ganhei de um amigo que ele tirou pra ele. Ele imprimiu pra ele e ficou muito grato e me deu um. Que é uma versão do tarô do Mago, a Ascensão. Essa porra tava esgotada, agora que imprimiram de novo. Não imprimiram de novo, não. Não imprimiram ainda? Não. Então. Não vai sair nunca mais isso aí, velho. Esse bagulho tá esgotado. Olha, tanto não vai sair, como a empresa que assumiu os direitos do Mago Ascensão, ela vende o PDF pra você imprimir. Tá vendo? Então aí já era, aí você vai. Mas qual que é o melhor? Cara, pega alguma coisa de ilustração simples. No Brasil, acho que a imagem do Rider White Smith tá licenciada até esse ano. Então, isso é uma confusão. Teoricamente, os desenhos originais da Pamela estão em domínio público. Mas os desenhos originais, se você achar um preto e branco aí na internet, tá em domínio público porque ela morreu há 500 anos. Sei lá quantos anos, Então, assim, tem 100 anos que ela morreu. 200 anos. Então, assim, cara, o papel não é mágico, a carta não é mágica, entendeu? Se você pegar e fizer o seu. Agora, tem questões legais? Tem. Mas aí não seja um babaca, né? Não seja um babaca. Tem mais uma pessoa aqui, deixa eu achar ela. Peraí. A Cristiane falou assim: eu gostaria de usar o tarô para autoconhecimento e pensei em estudar e fazer o meu. Tô errado? Viajei? Não. Tá certinho. Não, muitas escolas e ordens, escolas esotéricas, escolas de conhecimento, um dos dependendo do grau que você está, um dos exercícios é você construir seu próprio tarô. Com elementos. Tem inclusive para autoconhecimento tem tiragens específicas para trabalhar. Aí tipo assim, no mago, você tem que colocar o que para você representa a soberania sobre os 4 elementos e a maestria em alguma coisa. Para mim que sou professor, representa, sei lá, o giz numa mão e o bagulho na outra e a garrafa d'água para não ter calo vocal. Tudo bem, você coloca lá. Tá certinho fazer isso. Deixa eu ver aqui. Já estamos com quanto tempo de live já? O que é a plataforma do curso? Aqui já são coisas específicas do curso. Né? Tem mais uma ali perguntando se é de data. A gente vai passar as datas daqui a pouco. Inserir meus símbolos e a interpretação que tem dos símbolos já consagrados. Tá bom, é isso mesmo. Você pode fazer leituras específicas assim. Se você mudar muito, deixa de ser tarô em algum momento, saca? Só funciona pra você. Eu tenho uma certa ressalva, por exemplo, quando o cara, que nem eu vi um tarô essa semana, que, cara, os nomes das cartas são completamente diferentes. Aí o cara faz um deck, um baralho de... Com outro desenho? 53 cartas e fala, é o tarô do não sei o quê. Então, irmão, não é um tarô, né? Acho que assim, nada contra. Cara, você deve criar novos oráculos, inclusive, né? Do ponto de vista caoísta. Inclusive, você tem que fazer. Mas assim, você não vai usar um nome que é meio que para você enganar um otário, isso, entendeu? Cria ali, meu oráculo, parará, então estabelece aquilo como diferente e aquilo não é um tarô. Um tarô tem uma estrutura, 22 arcanos maiores, 56 menores, 78 cartas, isso é uma estrutura de tarô. Para te lembrar, por exemplo, eu tô na minha mão. Tá aqui eu tô na mão aqui com o Estudante Lenormand, que é da Carla Souza, que é um baralho fantástico. Ele é quase uma versão Lenormand do All-Type, assim. Tem bastante diferença, mas a ideia é a mesma. Tem as palavras-chave colocadas aqui. Isso aqui é um tarô cigano. Eu mesmo já chamei de tarô cigano por força do hábito. Foi assim que eu aprendi. Não é um tarô. É um carteado. É um oráculo de cartas. Mas não é tarô. É outra parada. Tem uma pessoa que perguntou assim: posso criar meu próprio sistema de tarô? Sistema de quê? De tiragem? Pode criar seu sistema de tiragem, você deve criar novos sistemas. A gente tem no grupo de alunos, inclusive, criamos o pessoal tá começando a criar lá e tal. A gente já fez até um compilado que a gente vai atualizando, que é um livrinho, onde, a galera cria uma tiragem nova, um sistema novo de tiragem, a gente vai acrescentando. E é fornecido para os alunos depois de terminar o curso, você tem acesso a isso. Agora, se você está dizendo do baralho, não, você tem que criar um novo tarô, lembrando estrutura de tarô, maiores, menores, X-cartas. Se você fizer um negócio diferente, um outro oráculo, batiza ele como você quiser. Se funcionar para você, beleza. Se você conseguir
que funcione para outras pessoas melhor ainda, e aí você compartilha isso, ou você vai fazer aí, editar seu oráculo para alguma editora, muito bacana, inclusive, essa ideia. Vamos para falar do curso EAD, o que você acha? Vamos falar Tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante falar do curso também. Já indo pro curso, né? Por que a gente resolveu fazer esse curso, Grau? Cara, na verdade eu tava desde 2015 que eu já tava tomando umas cacetadas porque falavam que eu tinha começado a aula. Cacetadas astrais, né? Aquelas porradas astrais. E eu queria montar o curso, mas eu queria um curso diferente. Eu não queria fazer o tarô com cabala e história porque o Marcelo já faz isso. Muito bem. Eu não queria fazer um curso voltado para simbologia, porque você tem um monte de curso voltado para simbologia. A maioria dos outros são assim. Ou para astrologia, entendeu? Ou para, enfim, eu queria fazer uma coisa, criar uma metodologia diferente. Aí chegou um ponto que eu sentei com o Keller e falei, pô, cara, o que a gente podia fazer para ter uma metodologia diferente? E aí sentou com duas pessoas que adoram a questão da didática e de introduzir. Né? E aí o Grau teve essa sacada de falar assim, pô, se a gente usar uma coisa acessível, pensamos em cultura pop. E aí a gente fez de forma que o cara que já fez um curso do Marcelo, por exemplo, de tarô com cabala, se ele assistir nosso curso, tem coisas novas que vão acrescentar para ele. Ou o cara que fez um curso de taroterapia do Vite pra Madi, ele vai ter coisas para acrescentar. Ou fez por simbologia com os professores. Aí eu queria uma coisa que conversasse com quem nunca usou o tarô, quem está aprendendo, começando a aprender. E foi inclusive pelos feedbacks que a gente tem, que muitos a gente até postou no Instagram, nos stories e tal, assim, que facilitou muito pra galera que nunca tinha tirado o tarô, e ao mesmo tempo que acrescentasse alguma coisa pra quem já sabe. Eu tô numa vibe que a parada é conhecimento novo, assim, eu preciso ter uma postura nova, um conhecimento novo. Se for pra ficar ruminando o conhecimento velho... cara, não dá pra pegar... É complicado. Assim, a gente sabe que muita gente, tipo, entre aspas, roubou o curso de uma galera. Sim. E para levar para outro estado, para levar para não sei o quê, enfim, não era a nossa ideia, entendeu? Vamos fazer um curso, vamos fazer uma coisa nova. Sim. Vamos fazer. E aí a gente demorou pra caceta, porque muito trabalho também. É difícil você pegar, vamos definir uma metodologia nova e que converse ao mesmo tempo com todos esses outros livros e cursos de outras pessoas que possa somar em tudo isso. Né? A ideia sempre foi somar todo esse conhecimento. Só para você ter uma noção, para cada carta de arcano maior, a gente tem pelo menos 3 cenas de filmes, às vezes 4. Cena de filme diferente, que ajuda a gente a entender a energia, o significado daquela carta. Para cada carta, a gente tem uma pequena frase poética que faz uma reflexão sobre aquela carta aplicada. Para cada carta a gente vai ter um uso terapêutico, praticamente, autoterapêutico para você utilizar. Que é a contemplação. Que é a contemplação. E para cada carta você tem um uso magístico. Ou seja, dá para mim usar a carta para ferrar a vida de alguém, para adiantar a vida de alguém, para abrir coisa, para fechar coisa, para botar o bagulho na mesa ali. Tá lá. Então, só para fazer isso foram 22 técnicas magísticas que a gente tem que testar, ver se vira, se faz sentido e tudo explicar isso. Explicar o porquê que aquilo funciona daquele jeito. Foi 1 ano e meio para montar? Na verdade, depois que decidiu, né? Se for contar antes da... Não, de produção de material foi 8 meses, mais uns 6 de conceitualização, que foi a gente conversando pra caramba de como ia ser, como a gente ia estruturar, o que ia acontecer, como... Entendeu? Muita coisa mudou enquanto eu tava desenvolvendo o material. Cara, vamos acrescentar isso, vamos tirar isso, vamos acrescentar, vamos formatar, que é uma coisa que tá acontecendo agora nos arcanos menores. A gente, cara, cheguei pro Keller um mês atrás, Keller, acho que, cara, a apresentação tá tudo com texto falso e tal, mas tá tudo com as marcações. Cara, eu acho que é isso. Aí semana passada, cara, acho que a gente tem que colocar esse negócio. Então já vamos acrescentar mais uma porrada de coisa no Arcanos Menores. Inclusive o cara que fez a primeira turma, lá com o Mundo Freak, lá atrás, se fosse ver a próxima turma aqui, já vai ver coisa diferente. Mas isso também é uma coisa comum de treinamento, né? Porque outras pessoas na sala vão agregando novas coisas e tudo mais. Então, por isso que a gente, inclusive, eu já fiz a primeira live com o pessoal do grupo, 2 ex-alunos, onde a gente assistiu um filme inteiro,
comparando as cenas do filme com cartas de tarô. E aonde que a trajetória, aonde aparece cada coisa. Aliás, a gente fez foram 2 eventos. Um foi uma psicóloga e um terapeuta, né, que são alunos e que abriram uma conversa falando sobre a parte de conexões com psicologia e tal. Tudo isso é pós-curso. Isso é pra galera que já fez o curso. A gente faz tempo de pós-curso também. É o grupo dos ex-alunos. Alunos. Na faixa, obviamente. É um grupo fechado que a galera troca tiragem, cria tiragem. Tira pra mim que eu tiro pra você. Exato. Analisa a tiragem do outro. Isso a gente incentiva esse movimento. E aí teve essa primeira live que foi foi o Elton e a Roselane, psicóloga, tá discutindo um pouquinho de algumas questões de psicologia com o tarô. E a segunda que foi um filme que eu não vou falar. Você vai ver muito esse filme no curso. Vou falar muito desse filme durante o curso. Que é o melhor filme da face da Terra. Mas a gente já assistiu esse filme discutindo e mostrando a cena. Eu fui parando as cenas do filme explicando, olha, aqui é isso, porque é isso. Não, esse filme tem 2 loucos. Então tem todo esse contexto, tem uma extensão que a gente faz, que é importante não só para quem já fez o curso, como é importante para a gente também, porque a gente vai pegando coisas novas e formando a nossa nossos paradigmas. O que fode esse rolê esotérico é comunidade ruim. Então a gente faz o que a gente pode para manter uma comunidade legal. Tem um mano ali que perguntou, né? Ô professor, mas posso pedir o slide no final do curso? Você vai receber uma apostila. Essa é uma apostila. E eu tô ainda, eu tô sacando, porque o Tuan já fez o curso. Você recebe uma apostilinha fechadinha com todo o conteúdo ali e mais uma caralhada de conteúdo extra no grupo. Fora a assistência dos universitários lá. E a galera tá ficando fera, né, mano? Tá. Tô olhando e tô falando, rapaz, velho, eu que não me cuido. Tá na mentoria lá já. Eu que não me cuido. E agora a gente pode falar também sobre as questões desse nosso curso EAD, né? Por que a gente resolveu fazer um EAD? Então, por que a gente resolveu? Não queria fazer EAD? Não queríamos. Na verdade, eu falei, eu acho que é legal fazer um EAD. O Grola foi contra, assim, bater pé de ser contra. Só que aconteceu, muita gente tá fora do Brasil, começou, puta, a gente queria fazer, mas pô, o cara mora na Holanda, mora nos Estados Unidos, e aí você faz EAD, eu falei, porra, cara, eu vou ter que... Porque assim, eu como dei aula há muito tempo em cursos de especialização de software, eu entendo que você não adapta nada. Você cria um conteúdo e eu falei, cara, eu quero fazer um EAD, mas eu quero criar um curso EAD que não tem nada a ver com mitos modernos. Assim, a gente vai sentar e fazer um outro curso, que é uma outra pegada. Só que chegou um momento, cara, que a galera queria assistir. Então eu falei, cara, esse curso em EAD, ele funciona se for ao vivo. Não dá pra gravar. Não é um curso modelo dessas escolas online, desses... Alura... Udemy e tal, que você gravou, fica lá, o cara assiste quando ele quiser. Seria mais fácil pra gente se fosse assim. Totalmente. Podia, sei lá, baratear o preço um pouco, eu não tô fazendo nada e... Gravou uma vez e foda-se, E vai. Mas esse curso, ele funciona no modelo webinar. Ao vivo, a gente senta e a galera tá aqui com a gente e vamos tentar? Vamos. Então... essa série, Mitos Modernos e Cultura Pop, ela funciona dessa maneira. Alguém até perguntou, vai ficar gravado? Não vai. Não fica. Entendeu? O curso vão ser 3 dias, a gente reduziu a carga horária para tentar encaixar num fuso que funcione para todo mundo. Porque é foda, né? Sei lá, alguém do Japão ter que virar madrugada fazendo isso. A gente tem ouvinte no Japão, tem gente que acompanha a gente. O curso, inclusive, me orientou hoje lá na página do curso, né? Que ele já está com inscrições abertas no Simpla. Na página do EAD, nos horários em vez de 2 dias, vão ser 3, para ter uma carga horária menor por dia. Mas tem um link onde você pode ver o horário de início e fim do curso na tua cidade. Você está em Amsterdã, você está em Sydney, ele mostra, o curso começa a tal hora no Brasil e para você vai ser tal hora. Então lá tem o linkzinho, você clica e vai. O EAD já está disponível, tá? Eu vou tentar colocar na descrição do vídeo um link para o... Cara, manda depois, posta depois nos comentários. Porque senão vai dar BO. Assim, mexer no YouTube, se cair aqui, tem que abrir outra live. Deixa então... Mas acho que cair não chega vai tanto. Vai fazer merda aí. Calma, cara, calma. Você vai fazer um link com... eu acho que aqui... Deixa coração bom, hein? Eu vou fazer um link aqui. Se eu conseguir entrar na minha listagem aqui do Simpla. Do Simpla. Nossa, operar o Simpla é
complexo. Cara, ele costuma funcionar... É que você já como eu tô transmitindo ao mesmo tempo, começa a ficar complicado. Aqui, esse é o EAD. Eu vou fazer um cupom de desconto para quem estiver vendo? Pra quem até quando a gente deixa? Fim de semana? A gente deixa aí aberto? A gente deixa até... Que dia é hoje? Sexta? Sexta. A gente deixa até, sei lá, quarta da semana que vem? Tá, até quarta. Deixa o cupom aberto. Só precisa achar onde é que tá o cupom. Aqui, códigos promocionais. Caceta. Vamos dar um descontinho aqui. Aí, ó. Mensagem pra você. Mensagem aqui. Cadê aqui? Ó? Fazer um cupom aqui. Live. Copiar o link. Vou botar aqui. Onde que estão os comentários da live? Tá aqui. Manda então, aí aqui, os comentários, ó. Cupomzinho de desconto para quem quiser fazer. Esse é para o EAD. Se eu não fiz merda, mas acho que não. EAD ao vivo, esse aí mesmo. Esse é um cupom de desconto para o EAD. Por quê? Tem a turma de Uberlândia, que está disponível para a galera de Minas, interior, com presencial. E alguém perguntou, qual é a próxima data em São Paulo? Em São Paulo. Já temos datas? Já temos datas. Na verdade, o que aconteceu estamos aguardando só o pessoal da sala, porque aqui a gente, enfim, para gravar live a gente grava aqui, mas a sala, o curso, quem fez aí... Uma sala maior. A segunda turma é uma puta sala grande e tal. Só falta eles falarem, tá ok, a sala está reservada para vocês. Mas a princípio, 20 e 21 de junho, eu espero que eles passem para mim a confirmação de sala. Essa era para passar hoje, não rolou, né? Teve uns probleminhas. A semana que vem eu espero que eles façam a confirmação. Vamos abrir a confirmação de sala, tá? E na sequência, gente, eu vou confirmar a sala também para a primeira turma de menores. Só que a primeira turma de menores, ela é inicialmente aberta para os ex-alunos. Embora a ideia é que você possa começar pelos menores, mas ele, enxergando como extensão, a gente só vai abrir para os ex-alunos. Gente, a gente trata bem ex-aluno, essa é a parada, assim, saca? E tem uma coisa que eu acho que é importante refletir, que teve uma pessoa que perguntou pra mim, assim, falou, mas eu sou de São Paulo, compensa fazer o curso EAD ou fazer o de São Paulo? Eu sempre acho que presencial, se você tem a chance de ir, ele tem uma magia. Porque a gente almoça junto, a gente senta junto, a gente conversa... Né, vocês veem eu arrancando o sapato, porque eu dou aula descalço e de calça aberta, e a gente dá risada junto, eu acho bem legal. Aí a gente falou assim, mas o online não fica mais barato? Gente, o aluguel da sala continua rolando. Essa sala que a gente está alugada, a gente aluga a sala por mais dias. A gente precisa de uma internet mais A gente tem que pagar uma internet ignorante especial, então não tem como ter alteração de valor, assim, ai meu Deus, não dá. E sem contar que numa sala aqui embaixo, a gente consegue botar 30, 35, 40 alunos numa boa, assim. Online, aqui embaixo dá até botar 50 se quiser. E eu aqui, ó, segura 50 alunos numa sala. Aqui online a gente tem um limite, um teto ali, que é uma coisa que a gente conseguiu estipular, que é menor que isso, que é para poder lidar. Então a gente não consegue fazer um valor diferenciado. Se você está em algum lugar que a gente esteja, é melhor para você. Mas tem o descontinho, claro. Acabei de dar o descontinho. Que é e não só, mas o Simpla é absurdo, cara, o Simpla parcela em... Perguntar, mas dá para parcelar? O Simpla acho que parcela em 12 Vou até confirmar aqui, mais uma vez aqui entrar no Simpla, mas se eu não estou enganado e... Eu me lembro de 6, mas eu acho que é 12 mesmo. Então, eu olhei hoje e... Só que eu tava com muita coisa, acabei olhando muito rápido, mas eu vi alguma coisa como 12x. Eu sei que o Simpla parcela, então você vai ter várias facilidades ali. Tem até 12 vezes. Não sei se é Eu não sei se tem juros, precisa fazer a conta. Mas ele parcela até em 12. Parcela até em 12, então assim, dá pra rolar. Né? E é um curso que eu super garanto. Então ele falou assim, mas é a apostila, vai ficar pra gente? Lógico, a gente imprime e dá a apostila no presencial. E no online não vai dar pra imprimir pra você. Não, mas o cara tá no Japão, mas a gente vai mandar uma versão PDF dela, bonitinha. Pra você acessar e tal. Você poder usar. Pra você ter acesso. Depois, pros ex-alunos, aí, quando o cara já for aluno, for por grupo, lá tem a apostila de
Nós temos spreads, né, de métodos de leituras, e mais as outras milhões de tranqueiras que estão enfiadas na pasta do secreta compartilhada dos alunos. Tem uma... Rapaz, tinha uns bagulho ali, tinha um tarô que eu nem abri a pasta, mas eu vou falar o nome da pasta aqui, desculpa, editor, não tem, ferrou. A pasta chamava Goetic Hentai Tarot. Eu nem vi o que tem ali dentro, cara. Só chorei de medo. Na verdade tem uma pasta sinistra lá que eu peguei no torrent uma vez, tem um monte de deck bizarro, underground. Enfim, o cara teve a pachorra de fazer sei lá quantos decks de tarô e organizar por estilo, por escola, né? E aí eu peguei, galera, tá aí. Pra estudar pasta de alunos já. Alguém pergunta quais são as formas de pagamento para quem mora fora do Brasil. Simpla, eu acho que é cartão de crédito. Cartão internacional. Né? Cartão internacional. Galera, se alguém tá fora e tentar fazer a compra no Simpla e não conseguir, me manda uma mensagem. Eu acho que eu já tinha, porque ele precisa liberado. Ele precisa ser liberado. Se eu não me engano, eu liberei. Na primeira turma eu já estava liberado para comprar de fora. Mas se alguém for lá, se não tiver rolando compra de fora do Brasil, me manda uma mensagem, tá? Que eu vou falar com o suporte Simpla. O suporte do Simpla é super bacana. São de boas. Em um dia eles resolvem tudo para mim. E eu só vou pedir para eles desbloquearem a compra internacional. Deixa eu Mas aliás, desculpa, é cartão internacional, é o cartão local. Eu acho que assim, é o cartão, se você está fora do país, é um cartão internacional do país que você está. Né? Eu não faço ideia. Mas tem uma outra pergunta que a galera fez também que eu acho que ela é bem importante. A gente falou assim, por que vocês não rodam o Brasil fazendo isso? Porque é mais barato eu ir para Portugal dar um curso do que eu ir para o Rio Grande do Sul, do que eu ir para o Nordeste. A gente está tentando, a gente está tentando. Hoje eu acabei, independente de comentar, a hora que eu estava sendo de editor, um rapaz entrou em contato comigo, dizendo, como é que vocês precisam, para trazer o curso aqui para Porto Alegre? Eu falei, olha, a estrutura é essa, a gente precisa de equipamento de som, de vídeo, a gente leva os notebooks, enfim, as coisas todas, a sala para X pessoas, e aí tem que levantar todos os custos disso, mas realmente, cara, passagem aérea no Brasil por causa de petróleo e, enfim, de combustível de avião aí, enfim, por causa de todas as outras porras que vocês já sabem, é caro pra caralho, entendeu? Então, assim, uma das coisas que motivou também, vamos fazer o EAD porque tá foda. Senão a gente não vai chegar no Nordeste nunca, saca? Assim, é nesse naipe. E a gente já tem alunos internacionais, né? A gente tem o Caio San, que Caio San, Refogado Podcast, que tá no... veio pro Brasil para fazer o curso. Veio doente, coitado. Cara. Me trouxe Merquém, que é uma pimenta maravilhosa, inclusive ouçam o Refogado. Tem... Quem é que tava no México? A Ana tava indo. A Ana tava indo pro México, é verdade. Segurou aí um pouquinho no Brasil para ir. Então a gente vai ter tarólogos around the world, né? Mais de 18 anos, é preciso? Teoricamente, pera só um pouquinho. Luana, se não tá rolando, eu vou falar com o pessoal do Simpla, tá? Vai lá no meu Twitter, no @rgrola. Twitter, Instagram e no Telegram também. Tudo @rgrola. E me manda mensagem, mas assim, eu vou mandar mensagem para eles hoje, provavelmente eles vão me responder, como é fim de semana, terça-feira, eu vou pedir para eles liberarem compra internacional. Só me dá um salve na semana que vem, que a gente já resolve isso. Maior de 18 anos. Aí, por causa disso, a gente, enfim, deixa o cupom até o fim da semana que vem. Não, a gente deixa mais, porque você vai ter que liberar, o pessoal não tá precisando. Tem que ficar até sexta, então. Sobre ser mais de 18 anos. Teve uma mãe que veio, até falou pra gente, muito amiga nossa, né? A Mônica falou assim, meu filho não tem 18, uma vez... Cara, se vem com a mãe, tem 16, 17 anos, acho que já dá. Foda, sei lá, você tem 12 anos, você... Com 12 anos você não consegue ficar 18 horas sentado assistindo alguma coisa. Então é um desperdício. Mas se você tiver uns 17, já tiver uma cabeça para sentar e assistir, e eu sou professor, eu dou aula pra tua idade, eu sei se você tem cabeça ou não, eu acho que até dá pra vir. Mas o ideal é um 18. Não tem conteúdo... esse conteúdo é proibido. Não tem, né, cara? Todo conteúdo ele é family friendly. Que de novo, que o Madeira Falsa, onde estão os detalhes do curso presencial? Eu só consigo liberar o presencial de São Paulo no Simpla quando eu tiver a sala. Quando eu tiver a sala, eu conseguir definir a data e tal, eu libero e aí vai aparecer. Os detalhes
O que você não vai ter ali são os detalhes de local e tal, mas os detalhes de programação. Tá tudo lá. Você pode olhar pelo EAD que o texto está todo lá. Depoimentos de quem já fez o curso. Já está tudo lá no Simpla. Agora, eu vou até pegar aqui ó, o link redirecionado aqui para ver se está entrando, se está certinho. Mas é pelo link que eu mandei aí no chat. Você consegue já ver a descrição do curso, informações gerais, fotos das outras turmas, tá? A única coisa que você não vai conseguir ver ainda é aquilo, é a data, local, como chegar, né? Que eu sempre coloco lá, como a galera faz para chegar onde a gente está. Isso, cara, se tudo der certo e mandarem a confirmação na segunda, lá para terça-feira eu tô disponibilizando aí o link para a turma de São Paulo. Qual plataforma que a gente vai fazer o curso? A gente vai usar o Zoom. Tá? Então, por quê? Porque na verdade é o que as grandes empresas estão usando aí para substituir Skype e Hangout. Né? Ele tem algumas funcionalidades a mais. Parece uma sala de aula, bem legal, dá uma dinâmica de sala de aula. Tem uma dinâmica, assim, a gente vai só no EAD ajustar justamente a dinâmica. Ó, a gente vai fazer aqui, a gente vai ter momentos que a gente vai parar e vai liberar os microfones para a galera tirar as dúvidas. Então a gente toca um pouco do curso, faz uma pausa, a galera tira as dúvidas, entendeu? O que é uma coisa que é um pouco mais flexível no presencial, né? Onde tem um envolvimento maior da turma. E a gente vai meio que descobrir algumas coisas juntos, né? Sim. Que é o primeiro EAD, apesar dele estar se preparando o máximo, né? É o primeiro EAD que a gente vai fazer, né? A esse respeito. Eu recomendo bastante para quem está próximo. Cara, você está em São Paulo, você está no Rio, você está aqui em Curitiba que é próximo, velho, vem fazer o presencial com a gente aqui em São Paulo. Agora, se você tá longe, velho, vai pro EAD. E não perde essa chance não, cara. O curso tá muito bacana mesmo. Eu tenho muito orgulho, viu? Eu tenho muito orgulho das coisas que eu produzo, assim, que eu tô no meio, e o curso é uma delas. Mais alguma pergunta, será que tem? Eu acho que foi isso, hein? Tem uma pessoa perguntando sobre o nosso app de tarô. Cara, o app, ele tá com um pequeno enrosco, assim, ele tá disponível ainda e tal. Tem reformas que a gente já programou pra ele. Né? É que agora, bom, não sei se todo mundo tá sabendo, mas assim, também agora não sei mais se é mais um fato, né, que o Android vai morrer, vai virar o Fuchsia. E aí? E o Fuchsia, ele tem algumas outras estruturas, e aí o Christian falou com a gente, cara, ele vai reescrever o código do TOT para funcionar no Android, no Fuchsia e no iOS. Então, assim, a ideia é que ele reescreva o aplicativo. Para falar, mas faz tempo que não tem atualização. Realmente faz tempo, mas aliás ele já começou a fazer isso. Ele está reescrevendo tudo para funcionar nos três. Tá parado nos últimos tempos, por quê? Porque a gente está atualizando o app do Homer. E o Homer tá para estourar. Então a gente vai disponibilizar um aplicativo com todas as 49 meditações do Homer, que, cara, já está nas fases de teste final. Acredito que mais uma semana, uma semana ou duas, acho que faltam ainda uns 40 dias para o Homer também, se eu não estou enganado. Acredito que mais alguns dias aí ele já esteja disponível para quem vai fazer a meditação poder baixar, né? Pessoal, aqui já comentamos algumas coisas, tá? O curso é ao vivo, tá? É o EAD, é live. Não tem gravação para depois. É um sistema de webinar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Mas vocês sempre têm acesso a gente, né? Mesmo qualquer coisa, mesmo depois. Nos grupos. Em relação em EAD, você acha que fica devendo alguma coisa presencial além do calor humano? Cara, eu acho que é mais assim, é mais a interação. Por isso que eu falei, se você estiver realmente perto aqui da gente, estiver perto de São Paulo, cara, vem fazer o curso com a gente aqui, porque tem sido legal pra caralho fazer esses cursos presenciais. Mas, se você tá longe, cara, tipo, porra, o cara vai pagar um caminhão de dinheiro numa passagem. Se você quiser pagar a passagem e vir pra cá, porra, tamo aí também. Até pra nós ir aí e dar um curso pra você. Estamos aí. Mas, cara, se você puder, por isso a gente fala, eu queria ter bolado um jeito de bloquear as vendas do EAD para São Paulo. Ele ia ser vendido só para São Paulo e região, né? Só para estados mais longes e fora do Brasil. Mas assim, a recomendação é, cara, se você tá por aqui, tá na vizinhança,
do estado, vem pra cá, vem fazer com a gente presencial. Mas perder conteúdo não perde. Eu tenho a impressão até de que por a dinâmica do EAD ser diferente, que ele vai render de uma maneira diferente também. Eu espero que mais, né, que de maneira positiva. Mas também só pode ter certeza disso quando rolar. Agora, a parada é, vem, se puder, vem fazer com a gente esse curso, e se estiver longe, cara, aí tudo bem. A gente entende, a gente vai fazer o EAD pra isso. Precisa fazer a loucura do Caio San, né, de vir do Chile pra cá. O Caio San veio do Chile pra cá. Acordou de manhã e falou, tô indo, vambora. Né, um mês aí, um mesinho antes, nem isso, umas 3 semanas antes que ele fez. O que? O Caio San se preparou pra vir? Ele definiu, acho que ele decidiu 3 semanas antes, que ele conseguiu. Acho que ele conseguiu uma folga, né? Uma folga, uma passagem legal, assim, um preço acessível, aproveitou pra ver família, ficou uns 3 dias aqui, fez 2 fazendo curso. 2 fazendo curso? E um terreiro? Um terreiro. Um terreiro, 2 fazendo curso? Porque não achou lá no Chile terreiro. E 2 fazendo curso. E, cara, eu acho que é isso, cara. Se tem mais alguma dúvida aí, pessoal, manda aí. Manda aí que nós encerramos já. Pra nós encerrar aqui. 2 horas de live, tá bom pra caralho. Eu achei que a gente ia ser uns 40 minutos. Não vai, a gente não consegue falar por 40 minutos, bro. Não existe isso. Uma habilidade que a gente não possui. Acho que foi, né? O pessoal calmou. Aparentemente é isso mesmo. Manda uma mensagem aí, tipo, alguém tem mais uma pergunta? Estamos encerrando. Porque às vezes estão no delay. Vocês estão no delay, né? Deixa eu ver se eu mostrei tudo, falei tudo. Acho que sim. Eu não sei nem se as perguntas também não ficam. Se não tem gerenciamento para as perguntas caírem meio que no momento que o cara tá vendo ali. Bom, aparentemente é isso. Galera, enquanto eles estão falando, o pessoal tá pensando aí. Se ficar qualquer dúvida também, você tem nossas redes sociais. A gente tá aí no YouTube. Agora que a gente olha menos do que devia, mas a gente tá no Instagram, tá no Twitter, que acho que é a rede que eu pelo menos sou mais ativo lá. Dá um toque pra gente. Dá um segredo, né? Contar um segredo pra quem tiver aí. O nosso nick no Telegram é o mesmo do Twitter, assim. Então, tipo, você acha a gente no Telegram, tem que mandar mensagem. Tá aí já botamos ali os Telegram também. Tá aí os links, cara. Eu acho que... Vamos ver, apareceu alguma coisa aqui. Muito boa live. Pessoal, se eu não fizer uma cagada, eu vou deixar a live disponível lá. Ou se eu fizer alguma merda no YouTube e apagar, mas acho que não. Nos testes deu tudo bem. Onde mais que eu fazer isso? Teve um moço que falou assim: eu queria muito fazer presencial, mas eu tenho problema com filho e tal. Aí é mais complicado, né? Mas eu não tenho lugar pra ficar. Cara, a gente ficou... Quantas pessoas você ficou lá na casa de uma amiga nossa? Onde? Lá na Lari da outra vez. Outra vez vocês ficaram, sei lá, uns 12. Depois acabou o acampamento. Aquela virou Lari Palusa, né? Virou festa, assim, a gente acabou virando. Os caras saíram e... Não tô prometendo nada, mas a gente tá aí. O gelo tava presente também. O gelo tava. Bom, acho que é isso aí. Então a gente volta. Pessoal, eu vou fazer o só se eu encerrar e tá tudo certo, ele já fica disponível. Então vamos fechar aí. Galera, abraço, tá? Link com desconto pro curso EAD tá aqui. Se tudo der certo, segunda eu libero, ou terça eu libero São Paulo. Tem que ver a parada do Japão também. Pra Luana, fala comigo aí pelas redes sociais. Eu vou anotar aqui para favorecer com o Simples e pedir liberação para compra internacional, tá? Enfim, aí você só testa aí na terça-feira, mais provavelmente, pra gente tocar o pau. Beleza? Beleza, gente? Acho que é isso, então. Acho que é isso aí. Curta, compartilha. Sei lá no post. Curte o sininho. Compartilha o like. Essa parada toda. E na próxima vez a gente pinta o cabelo de outra cor e traz uns slime. E põe banheiro de Nutella. Puta, cara, adoraria um banheiro de Nutella. Adoro Nutella. É isso aí, puta, eu odeio Nutella, velho.
Valeu, galera. Abração. Que show. Quero mesmo parar o stream.